Use o cupom Ronaldo com letras maiúsculas. Deposite e ganhe o dobro do seu depósito em bônus. São até 7.000 de bônus. Aposta online. Aposte e vibre. Em São Paulo, a energia da solidariedade vai tomar conta do Ibirapuera. O Instituto Olga Costa convida você para mais uma edição de sua tradicional corrida, que une esporte e inclusão. Não perca tempo, faça sua inscrição e garanta o seu kit básico ou kit Abraça Essa Causa. Aproveite antes que acabe. Visite www.institutoolgacos.org.br e inscreva-se. Apoio Instituto Bandeirantes. Trânsito. Pelo corredor norte-sul tem lentidão demais no sentido marginal do Tietê até a saída para a ligação leste-oeste, mas depois melhora. Adiante, o motorista só reduz outra vez a partir da Estação da Luz até a Ponte das Bandeiras. Quer fortalecer sua carreira? Então venha para o Senac. Aqui você tem 50% de desconto nos cursos de pós-graduação. Confira condições no site sp.senac.br/pós-graduação. Quer saber? Senac. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Terminou Concentração, porque vem aí a jornada esportiva Bandeirantes, vem aí Rogério Assis, Mauro Betting, Gustavo Soler, para melhor transmissão de Goiás e São Paulo. Eu volto daqui a pouquinho, no intervalo, o intervalo inteligente Bandeirantes, e você fica agora com o Rogério Assis. Bom jogo, ótimas emoções e até já, Brasil. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Ferramentas Steel, com a qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Acesse loja.steel.com.br e compre a sua. E Estrela Bet, se tem ouro pro Brasil, tem aposta grátis. Jornada Esportiva Bandeirantes.
No Morumbi, o São Paulo conseguiu um placar muito bom. Em Goiânia, em 30 minutos, o tricolor define a sua vida na Copa do Brasil, querendo a vaga nas quartas de final. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Oitavas da Sul-Americana. Braga e Timão, frente a frente por 180 minutos. O hino do Massa Bruta dá a letra. A gente só joga se for pra ganhar. Mas o time do povo promete entrar com raça e com o coração fora de casa. A cidade de Bragança se inflama. É o interior contra a capital. RB Bragantino e Corinthians. Terça, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Estrela Bet sabe que quando o Brasil joga, ganha na garra. E quando o Brasil ganha ouro, você pode ganhar até R$15. Isso mesmo, R$15 em apostas grátis. Participe das promoções e transforme cada vitória em novas chances de ganhar. Palpite em estrelabet.com. Estrelabet.com e aproveite. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra a sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Carro, moto, caminhão, é na Cata, tá na
que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Semana de decisão na Copa do Brasil, definindo quem vai para as quartas de final. Hoje é dia de Goiás e São Paulo na Serrinha, no Ailê Pinheiro em Goiânia, 8 da noite, hora de Brasília. Goiás e São Paulo. Jogo da ida no Morumbi, o São Paulo venceu bem, fez 2-0. Joga com uma condição, mas muito tranquila. Esse jogo das 8 da noite em Goiânia. Pode perder por um gol de diferença e ainda vai para as quartas de final. O Goiás precisa ganhar pelo menos por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. É claro, com 3 ele continua jogando a Copa do Brasil. 8 da noite no microfone da maior rede de rádios do Brasil. Tem Goiás e São Paulo. É noite de Copa do Brasil, é semana de Copa do Brasil. Definindo quem continua no torneio. Todos os destaques, todas as informações. Você que se liga na Bandeirantes. Muito mais no Concentração com Ricardo Capriotti. Ele já trouxe muito do jogo, mas tem mais ainda, acredite. Mais destaques de Goiás e São Paulo. O do São Paulo para o jogo de daqui a pouco. Boa noite, Gustavo Soler. Tudo bom, Canhão? Grande abraço para você e para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. O tricolor paulista que chega para esta partida com 2 vitórias consecutivas contra o próprio Goiás, com gols de Luciano e Caleri. No final de semana venceu o Flamengo por 1-0 também, com gol de Jonathan Caleri. O tricolor paulista que está perto de renovar o contrato com o goleiro Rafael. Hoje ele completa 99 jogos pelo São Paulo, tem 44 partidas sem sofrer gol pelo tricolor e deve estender o seu vínculo até 2026. Lembrando que nesse momento o contrato de Rafael tem validade até 2025. E o adversário do São Paulo, que tem que reverter a vantagem do tricolor, o Goiás, Gustavo Soler. Hoje tem estreia, Wagner Mancini, que estava algumas ruas pro lado, né, Canhão? Comandando o Atlético Goianiense. Foi demitido do Dragão. O Goiás demitiu o Márcio Zanardi por causa da campanha na Série B, apenas o 10º colocado. Então hoje Wagner Mancini faz a sua estreia no comando técnico do Goiás. Ele que vai para o seu 3º time na temporada. Começou no Ceará, onde fez 31 jogos em 2024, apenas 12 vitórias. No Atlético Goianiense, uma passagem meteórica. 7 jogos, nenhuma vitória. São 19h42 às 8 da noite. Tem bola rolando na Copa do Brasil para definir quem vai para as quartas de final. Goiás ou São Paulo, com o quadro sendo aparentemente muito tranquilo para o São Paulo depois de vencer em casa na semana passada por 2-0. O destaque da opinião da Bandeirantes para Goiás e São Paulo. Eu já vou logo de cara fazendo uma pergunta para Mauro Betting. Mauro! Sim. O São Paulo é hiper, super, mega, ultra blaster favorito? Sim, eu já sabia que você me perguntar, por isso que eu falei sim. Não era nem pra responder pra você, era sim. O São Paulo é hiper, mega, blaster favorito. Respondendo sim, esse é o Mauro Betting antes da pergunta. É, porque eu conheço a televisão do craque, a sua, evidentemente não, a minha até porque tem miopia, astigmatismo, descolamento de retina, glaucoma. Enfim, tem de tudo, ou no caso não tem de nada. Mas é o São Paulo melhor, independente da escalação. E com todo respeito, claro, ao Goiás, ao trabalho do Mancini, já trabalhou fora de campo, quase foi trabalhado dentro de campo do São Paulo, ao ser não derrubado, mas não teve a escolha prioritária dos atletas, acabou saindo quando chegou o Fernando Diniz ao Morumbi. Mas o fato é que o São Paulo construiu exatamente na sua casa uma vantagem considerável, os 2-0, e acredito que ela será suficiente para o São Paulo voltar com empate, voltar classificado. Apesar do momento que não é dos melhores do Goiás, tanto é que houve a troca de treinador, mas veio o técnico capaz e competente como Wagner Mancini, mas precisaria de um milagre.
Milagre não, né? Futebol é aquelas coisas e tal. A gente não tem um time tão dominante. O São Paulo, ainda que titular, em boa fase, não é essa equipe. Mas me parece pronto, o atual campeão da Copa do Brasil, a se manter na luta pelo bicampeonato. Goiás e São Paulo, Copa do Brasil, definindo quem vai para as quartas de final. Goiânia, os times terminaram um aquecimento na Serrinha, no Ailê Pinheiro, um grande público, gramado no visual perfeito. Estão molhando o gramado desde as 6h30, ou seja, o piso vai estar escorregadio, gramado, aquela grama baixinha, bem molhada. Goiás e São Paulo, atração na Bandeirantes. Ontem o Palmeiras jogou. E para o Palmeiras, a Copa do Brasil em Gustavo Soler acabou. Exatamente, Cão. O Palmeiras foi eliminado, né? Apesar da vitória contra o Flamengo por 1-0 no Allianz Parque, quebrou um tabu de 7 anos sem vencer o rubro-negro jogando na sua casa, mas está fora da Copa do Brasil. Amanhã o Palmeiras vai realizar exames médicos em Felipe Anderson e Mike para saber a gravidade da lesão que os dois jogadores tiveram na partida de ontem. Ambos deixaram o jogo no primeiro tempo e quarta-feira Estevão confirmou que vai a campo no duelo contra o Botafogo no Newton Santos pela Libertadores. Quinto sinal marcando, 7h45 da noite. O Corinthians, o principal destaque do dia. Qual é, Paulo do Vale? Oi, Rogério. Já no Brasil, o Corinthians está próximo de anunciar Thales Magno, jogador de 22 anos, revelado pelo Vasco da Gama, que chega por empréstimo do New York City dos Estados Unidos. O Timão inicialmente vai pagar cerca de $1,5 milhão de dólares. Amanhã o Santos joga pela Série B. O destaque do Peixe, Bruno Miliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, JP Sherman e Gil. São desfalques na equipe do Santos pro duelo de amanhã contra o Paysandu, jogo em Belém do Pará. O Santos que terá Pedrinho de volta à lista de relacionados. De Paris, destaques das Olimpíadas com Vinícius Batista. Fala, Canhão, um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Brasil conquistou mais uma medalha aqui nos Jogos Olímpicos de Paris, com Edival Pontes, o netinho, levando para casa o bronze no taekwondo. É a 15ª medalha do Brasil aqui em Paris 2024 e a 8ª de bronze. O Brasil também que garantiu mais uma medalha no vôlei de praia feminino, com Ana Patrícia e Duda chegando na decisão, e já sabem que pelo menos terão o prata à disposição. Destacando também a derrota do vôlei feminino do Brasil para os Estados Unidos na quadra por 3-2. O Brasil vai disputar o bronze. E também destacando a Bárbara Domingos, a primeira atleta da história do nosso país a chegar em uma disputa no individual geral da ginástica rítmica. Canhão. No jornalismo, destaque de Vitor Lupato. Fala, Canhão, muito boa noite a você e a todos os ouvintes ligados na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, a partir das 10h15 da noite, nós teremos o primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo na tela da Band e também aqui na Rádio Bandeirantes. Mas antes disso, teremos também uma live especial de aquecimento a partir das 8h30 em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 5 postulantes ao cargo de prefeito da capital paulista, a maior cidade do Brasil, vão participar. São eles: Tabata Amaral, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal e José Luiz da Atena. O Grupo Bandeirantes realiza também debates em outras 19 cidades na noite desta quinta-feira, Canhão. Logo depois de Goiás e São Paulo, na Rádio Bandeirantes, o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. No plantão da Bandeirantes, com todos os detalhes. Boa noite, Bruno Pozóvio. Fala, Canhão, um abraço para você, para os ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje temos uma quinta-feira com alguns jogos interessantes. Tivemos a definição da medalha de bronze no futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris. Nessa tarde, Marrocos goleou a seleção do Egito por 6-0 e levou o terceiro lugar da competição. Também tivemos um jogo da Liga Argentina. Mais cedo, Argentinos Júniors e Sarmiento empataram por 0-0. Destacando também o Sub-20 do Campeonato Brasileiro. Agora a bola rolando para Ceará e Flamengo no estádio Presidente Vargas. Por enquanto,
momento 2-0 para o Mengão, com gols de Iago e Zé Wellington. Logo também às 8 horas da noite, teremos Clássico Mineiro entre Cruzeiro e América, para fechar passando pelos times já classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. São esses Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo, Juventude e o Corinthians, Canhão. 7h50, 10 minutos para começar Goiás e São Paulo, definindo quem segue na Copa do Brasil, quem vai para as quartas de final. Nosso time pronto, escalado já em campo também. Mesa de som, Michel Lopes. Na central técnica, Roberto Dias, Roger Palme Duarte, Caiane Martins. Nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques. No digital, Guilherme Maciel. Time da Bandeirantes pronto, escalado definido para Goiás e São Paulo, sequência da Copa do Brasil. 10 minutos para o jogo, que é decisivo. A torcida do Goiás está em grande número no Ailê Pinheiro, na Serrinha, Gustavo Soler. Estão confiando, e a torcida do São Paulo também, ocupando todo o espaço reservado a ela, atrás do gol à esquerda. Vamos combinar que a chance do São Paulo passar é bem maior, hein, Gustavo Soler? Exatamente, que é o time do São Paulo favoritaço, né? Principalmente pelo resultado que construiu no estádio do Morumbi. Lembrando que é o confronto, né, de um time da Série A contra uma equipe da Série B. O São Paulo que tem metas importantes nessa temporada, o Goiás com dificuldade até mesmo para subir para a elite do futebol brasileiro. Ontem, muitos torcedores do São Paulo foram até a porta do hotel onde estava a delegação para recepcionar os jogadores, a comissão técnica, toda a direção de São Paulo. Uma festa bem bacana. O tricolor paulista, que já tem 44 jogos nesta temporada, são 23 vitórias, um título conquistado, a Supercopa Rei contra o Palmeiras no estádio do Mineirão. Zubeldia, que vai para a sua 23ª partida no comando técnico da equipe do São Paulo. O tricolor, meu caro Rogério Assis, que fica só observando, só aguardando esta janela de transferências, não para trazer alguém ou vender algum jogador, mas porque pode literalmente cair um dinheiro do nada. Isso porque o Napoli da Itália tem interesse na contratação do David Neres, jogador criado na base do São Paulo. Atualmente ele está no Benfica de Portugal. A equipe italiana pode pagar 25 milhões de euros pelo David Neres. Com isso, São Paulo tem direito a 3%, já que é o clube formador e tem esse mecanismo de solidariedade da FIFA. Então São Paulo, traduzindo para reais, pode receber a qualquer momento 4,5 milhões de reais por esta negociação. Lembrando que o São Paulo já garantiu 10 milhões e 400 mil reais pela saída de Gabriel Sara do Norwich City da Inglaterra para o Galatasaray da Turquia. O tricolor paulista, que contra o Goiás tem 55 jogos no repertório entre os dois times, 27 vitórias, 14 empates, 14 derrotas na Copa do Brasil. O São Paulo nunca perdeu para o Goiás. Este será o 8º jogo. São 4 vitórias para o tricolor paulista e 3 empates. Falando agora a respeito da equipe do Goiás, do técnico Wagner Mancini, como destacamos, né? Ele já está no seu 3º time nesta temporada, vem para fazer a sua estreia pelo Goiás após a demissão do Márcio Zanardi. O Wagner Mancini, que no Atlético Goianiense teve 7 jogos, nenhuma vitória, e hoje conta com Hever como seu auxiliar na comissão técnica, eles que foram campeões da mesma Copa do Brasil na época do Paulista de Jundiaí. Wagner Mancini treinador, o Hever era o zagueiro reserva que brigava por vaga no time titular naquela ocasião. E para a partida de hoje são 6 alterações, Canhão, em comparação ao jogo de ida. O Márcio Zanardi no Morumbi foi com um sistema de 5 defensores, contando com Caíto, Lucas Ribeiro, o Messias, David Braz e Sander. Lucas Ribeiro e Caíto saíram do time titular, entraram nas suas vagas o Dieguinho para jogar na lateral direita, e como desmontou essa linha de 5 defensores, o Rafael Gava aparece como segundo volante. O Marcão, que foi expulso no Morumbi, dá vaga hoje para Natan Melo para ser o primeiro volante nesta equipe
do Goiás. A equipe esmeraldina ainda teve mais uma substituição, saiu o Baia, ponta esquerda, para a entrada do Matheus Gonçalves, e no ataque o Thiago Galhardo saiu também do time para a entrada do Rodrigues, centroavante, que é esperança de gol da equipe do Goiás para a partida de hoje. Todos os destaques de Goiás e São Paulo, Copa do Brasil na Serrinha Goiânia. Goiás e São Paulo se enfrentando, definindo quem segue jogando a Copa do Brasil com todo o time da Bandeirantes, na maior rede de rádios do Brasil. Os times já com as reservas sentadinhos, acomodados. Wagner Mancini já subiu. Jogadores reservas do São Paulo também. Mancini, que trabalhou no São Paulo, cumprimenta 1 a 1. Vamos escalar os times. Começo pelos donos da casa. O Goiás do Wagner Mancini, Gustavo Soler. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás, eu sou Diante Goiás. da sua torcida, para tentar fazer bonito na estreia de Wagner Mancini, o Goiás está definido e escalado com 23 Tadeu, 20 Dieguinho, 37 Messias, 4 o capitão David Braz e meia dúzia Sander, meio de campo com 70 Natan Melo, 8 Rafael Gava e 88 Luiz Henrique. No ataque, 31 Wellington Matheus, 11 Matheus Gonçalves e 9 o centroavante Ângelo Rodrigues. E na reserva do Goiás, Gustavo Soler. 1 Thiago Rodrigues, 41 Ezequiel, 5 Wellington, cria da base do São Paulo, 10 Regis, 14 Lucas Ribeiro, 17 Pedrinho, 18 Breno Herculano, 22 Caíto, 33 Thiago Galhardo, 66 para Xavier, 90 Alejandro, belo nome, e 99 Edu. Agora o São Paulo. O atual campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei, o tricolor paulista, que sonha com o bicampeonato nesta competição, está definido e escalado por Luiz Ubeldia, com 23 Rafael, 3 Rafinha, 5 Arboleda, 28 Alan Franco e meia dúzia Wellington, meio de campo com 16 Luiz Gustavo, 21 Bobadilha, 7 Lucas, 10 Luciano e 47 Ferreirinha. No ataque, 9 Jonathan Caleri. E na reserva ao lado do Zubeldia, 93 de Andrei, 11 Nestor, 15 Michel Araújo, 17 André Silva, 20 Marcos Antônio, 26 Lisiero, 27 Wellington Rato, 30 Moreira, 31 Juan, 32 Ferrarese, 33 Eric e 36 Patrick. lado a lado, jogadores de Goiás e São Paulo já no gramado, perfilados no campo de jogo, no Ailê Pinheiro, e no Nacional Brasileiro nesse instante.
apita Goiás e São Paulo em Goiânia, Soler. O dono do apito é Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais. O assistente número 1 é Rodrigo Figueiredo Correia, do Rio de Janeiro. O número 2, Felipe Alan Costa, também de Minas Gerais. O quarto árbitro, Paulo Belense Alves, do Pernambuco. E no VAR, Marco Aurélio Fazecas, de Minas Gerais. Tudo pronto para começar o jogo em Goiânia. Repito, São Paulo vem de um 2-0 no Morumbi na semana passada. Joga tranquilo. O empate, a vaga é do São Paulo. Se perder por um gol de diferença, a vaga é do São Paulo. O Goiás, vencendo por 2 gols de diferença, provoca pênaltis. E, é claro, vencendo por 3 ou mais, aí ele, Goiás, vai estar classificado. Para fechar essa fase da Copa do Brasil, as oitavas de final. Goiás e São Paulo na Bandeirantes, com a opinião de Mauro Betting. Ô Rogério, é o Goiás que precisa tirar a diferença aqui em São Paulo, com um treinador novo que deve vir mesmo com 4-2-3-1, tentando com as limitações atuais e com o resultado que ele não conseguiu na casa tricolor fazer o futebol que é difícil imaginar. Pode ter pressão, tem até bons jogadores experientes, como o goleiro Tadeu, já uma bandeira goiana. Esmeraldina, como o David Braz, bastante conhecido no futebol brasileiro. O Messias faz uma dupla interessante de zaga com ele. Matheus Gonçalves é um jogador que pode fazer diferença, assim como o Wellington. Mas pega o São Paulo com o Rafael na meta, sempre uma referência de qualidade. A melhor dupla de zaga hoje para o Suberdia, que é Arboleda e Alan Franco. Rafinha, toda a referência do capitão do São Paulo. O Wellington naquele processo está quase 5 anos para sair de São Paulo. O Wellington, mas vai sair no final do ano e mesmo assim não consegue ter uma consistência legal. São Paulo não pode contar com a sua dupla de volantes titulares, vai fazer muita falsa o Alisson, mas em outra característica o Bobadilha dá conta do recado, como o Luiz Gustavo com os jogos tem saído muito bem, e aí sim, o quarteto ofensivo do São Paulo é dos melhores do Brasil e da América do Sul. O Lucas Moura à direita, pela excelente fase do Ferreira pelo lado esquerdo, o Luciano sempre se movimentando muito bem, fazendo gols, e na dúvida, está complicado, toca pro homem, toca pro Calheri que ele faz o gol. São Paulo volta com empate e volta classificado. Mauro Betting comenta na Bandeirantes, Goiás e São Paulo. Mauro falou sobre a respeito do Wellington. Ele vai mesmo? Porque cada vez que anunciam que ele vai, ele fica. Mas agora tá tudo certo, vai para o Southampton da Inglaterra, né? O clube inglês tentou antecipar a saída do Wellington, mas ofereceu um valor meio que irrisório para o São Paulo. O São Paulo falou, não, já assinou o pré-contrato, então ele vai em janeiro para ir, né? Sai em dezembro, em janeiro ele faz a sua estreia, porque o que vocês ofereceram para nós não adianta nada, até porque o São Paulo não conseguiu fechar com o Alexandro, né, jogador que estava na equipe da Juventus da Itália. Só um último detalhe, né, o Mauro Betti falou sobre o Luiz Gustavo, em entrevista exclusiva ao repórter Paulo do Vale, o Luiz Gustavo não confirmou se vai ficar no São Paulo ou se vai continuar jogando futebol a nível profissional. Ele que recentemente sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e por isso preocupa para ter até mesmo uma sequência de carreira. Estava reparando aqui as imagens do Paulo César Zanovelli. Ele tem 2 cartões vermelhos. 2. Ele está no bolso da camisa, com um amarelo, um vermelho e um segundo vermelho no bolso de trás. Às vezes tem aquela confusão. Tá bem tensionado. Não, tem aquela confusão, você precisa mostrar um monte de cartão vermelho e já vai. A questão é, um ele pode mostrar para alguém, o outro é do Zubeldia. Isso é verdade. Melhor resposta dada neste estúdio nos últimos 3 meses. Só resta ver qual é a cor do cartão, que o Zubeldia vai tomar cartão e ele vai. E eu disse aqui. Sabe como é que significa, como se chama Abel Ferreira em espanhol? Zubeldia. Isso, Zubeldia. Não, eu brinquei, falando sério, quando anunciaram o Zubeldia aqui na Rádio Bandeirantes. Vocês acham que o Abel é indisciplinado. O Abel é infantil perto do Zubeldia. E o Zubeldia tem provado isso. Tudo pronto, 8h03, hora de Brasília, autoriza Paulo César Zanovelli, começa Goiás e São Paulo. Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol na Bandeirantes, a última vaga nas quartas de final da Copa do Brasil sendo definida. Dieguinho por dentro, passe, na marcação, Gelo Rodrigues caiu, pediu a falta. Primeira falta do jogo com 30 segundos. Derrubado na entrada da grande área, Ângelo Rodrigues. Chance pro Goiás no começo do jogo.
Soler. E agora o Alan Franco deu um famoso pescoção ali pra cima do Ângelo Rodrigues, né? O centroavante faz o drible na marcação e toma um tapão na cabeça. Falta a favor do time do Goiás, que com menos de 1 minuto de bola rolando, já tenta surpreender o São Paulo. É a falta marcada no ataque do Goiás na meia direita. O Zanovelli passa o Chantilly, posiciona o muro. São 4 jogadores do São Paulo na barreira. 2 jogadores do Goiás muito próximos ali. Rafael já posiciona a sua barreira e vai lá pro centro do gol. É mais pela meia direita. A cobrança de falta. Dieguinho, lateral direito, é quem toma a distância. Gava ao lado dele. Sander também. Gava passou. Lá vem a cobrança, é Dieguinho. Ele escorregou e chutou com os 2 pés. Se de vez em quando com um já é difícil, com os 2 então ao mesmo tempo, hein, Soler? Aí o árbitro da partida, o Paulo César Zanovelli, pode até escolher, né, Canhão, se ele dá o tiro de meta pro São Paulo ou se ele dá a infração do Goiás, por essa cobrança meio bizarra. Aí o jogador do Goiás conseguiu bater com as 2 pernas. Não pode, né, Canhão? 2 toques não vale. 2 minutos, está começando o jogo que define classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Arboleda para a direita, Rafinha tomou pressão de 2, já toca no ataque muito alto, sobe de cabeça, tira atrás, Natan Melo, dá no meio, Bobadilha, pega o rebote com o Luciano, toca atrás, Luciano, devolve a bola para Arboleda, marcado na direita, Lucas, Rafinha pede, devolve a bola, Lucas, entrada na grande área do São Paulo, dá o passe atrás com o Arboleda, 2,5, é claro como era de se esperar, o Goiás pressiona a saída do São Paulo, Arboleda de volta para Rafinha, inverte bem a jogada, na fogueira, espaço para o outro lado, sobe na marcação, tenta o Wellington Matheus, tentou o Wellington, trava, bateu desviada, foi para fora. Toca no meio, a bola vai desviada nas pernas do Luiz Henrique, a lateral, defesa do São Paulo na esquerda, com 2 minutos e meio de jogo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Com quase 3 de jogo, o primeiro tempo é lateral. Levanta o Wellington, bola pro ataque, sobe de cabeça na marcação com 2 em cima dele. Recupera pro meio, vem o Giro Rodrigues, tomou um pezão por baixo. Tirou o Luiz Gustavo, sobe na ponta, Lucas perde na primeira bola. Sander insiste para tomar, Sander ganha, dá por dentro a bola, bom passe. Gava, domina, dá na esquerda a bola. Matheus Gonçalves para cruzar pro gol, desviada. Bateu na grande área, tirou a Arboleda. Sander pega a sobra na esquerda, vai no fundo. Lucas prensa, Sander ganhou, levantou. Rafael dá um soco, o gol tá vazio. Vem Luiz Henrique na aproximação, ela cai mais atrás aqui na meia direita ainda, com Natan domina, põe no peito, já toca a bola para Dieguinho, que vira a bola para direita, tenta o passe na ponta, marcação por baixo, falta em cima de Wellington Matheus, é falta marcada, é pro time do Goiás cobrar, Soler. E mais uma vez o Goiás tentando levar perigo à meta da equipe do São Paulo, né? Mais uma falta a favor da equipe esmeraldina. O time do Goiás precisa de 2 gols de diferença, pelo menos, Canhão, para levar essa partida para os pênaltis. Por enquanto, o São Paulo está se classificando e o Goiás, diante da sua torcida, tenta reverter este resultado. 4 minutos de jogo. Goiás tem cobrança de falta só rolada. Sander na meia direita, pé esquerdo, inverte a jogada, domina a lateral com liberdade. Cruzou para a grande área. Ângelo Rodrigues de cabeça, subiu o Lucas de cabeça para o São Paulo. Tira a bola, sai da grande área. Pega a sobra, Gava, perna esquerda. Cruzou para a grande área, muito alta a bola. Rafinha tenta pegar a bola, vai desviada. Linha de fundo, chegou a ser, saiu sim. Matheus Gonçalves tenta pegar, mas a bola havia passado já a linha de fundo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 8h07 da noite, hora de Brasília, no futebol da Bandeirantes, no Ailê Pinheiro, na Serrinha Goiânia, por enquanto 0-0. Assim o São Paulo segue jogando a Copa do Brasil. Sander está marcando aqui na saída com o Matheus na entrada da grande área. Pressão do Goiás, o São Paulo não consegue bater um tiro de meta, né, Mauro Betti? Natural isso, né? Natural, perde por 2-0, tenta buscar o seu jogo e consegue até agora um início muito bom. São Paulo com dificuldades, quem sabe agora. Luciano tentou jogada, bateu para trás. Sander primeiro chegou, se antecipa, Lucas e botou para escanteio. Ele botou o pezão para botar essa bola para trás com o zagueiro, mas colocou para fora. Escanteio e é de graça para o São Paulo, Soler. E é de graça e pode ter o São Paulo em vantagem, porque dentro da área já aparece por ali
Caleri, excelente na bola aérea, marcou assim contra o Flamengo no final de semana. Vem Luciano, também dentro da área Luiz Gustavo com 3 gols na temporada. Alan Franco, Arboleda, é muita gente para incomodar o Tadeu. E na batida, Ferreirinha de pé direito. 5 minutos e meio, Ferreirinha, jogada ensaiada para trás, o toque, e a bola passou pelo pé do Rafinha. Ele vai ter que voltar para pegar, marcado pelo Matheus, toca pelo meio do campo, já serve atrás o Wellington, que volta a bola pro goleiro Rafael, que o Gobel domina e joga na entrada da grande área. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos é o primeiro tempo. O São Paulo assim está avançando às quartas de final da Copa do Brasil. Goiás e São Paulo, 0-0, Bruno Pozóvio. Canhão, fim de jogo no Campeonato Brasileiro Sub-20. No estádio Presidente Vargas, o Flamengo venceu o Ceará por 2-0. Dieguinho, lateral pela ponta, bateu, vai desviada, Lucas toca, ela sai, linha lateral, remesso então pro Goiás, bater na esquerda. 6 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Sai jogando no meio, aqui atrás do time do Goiás, bem abertura feita com Gava. Gava toca do lado direito na jogada com o Natan, dispara pela ponta aberta, Luiz Henrique, recebendo a marcação, partiu na grande área, Ângelo Rodrigues de costas, deitou para Matheus, limpou Rafinha, bateu, fora! Perdeu Matheus Gonçalves o gol, conseguiu driblar Rafinha e bateu para fora do gol, numa excepcional chance criada pelo Goiás. Agora Soler, na boa jogada de pivô do Rodrigues, ele se livra da marcação e deixa na medida para Matheus Gonçalves, ele se livra da marcação do Rafinha, bate firme de perna esquerda, mas manda para fora. É escanteio, não, tiro de meta a favor da equipe do São Paulo. Mais uma chance do Goiás desperdiçada, Canhão. 7 minutos e meio, primeiro tempo com 0-0, sai daqui atrás, ruim do São Paulo, arremesso lateral de graça, Matheus tentou a jogada, voltou, Bobadilha, tocou para fora. Lateral Sander para fazer a cobrança, 7,5 primeiro tempo. Por dentro do passe, domina aqui atrás da marcação, capitão David Braza, já toca atrás da jogada, com Natan, inverte, vira para Messias, Messias por dentro para Dieguinho, domina o lateral, toca no meio campo, de volta esse passe com Natan Melo, Dieguinho, entrega a bola para a ponta direita, na marcação vem o Wellington Matheus, cortou para a perna esquerda, boa, não cruza para a grande área, prepara a jogada, espera Dieguinho se apresenta, 8 primeiro tempo com 0-0, São Paulo tá indo para as quartas de final, Dieguinho na ponta, o passe na marcação, são 2 do São Paulo, bola vai saindo, não sai, não tá em jogo ainda. Acompanha, apenas a bola saiu agora. Em lateral, é bola para o São Paulo cobrar. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Difusora Fernandópolis, na maior rede de rádios do Brasil. 8:30. Tá baixando uma fumaça. Agora, eu não sei. Neblina não é, fumaça, porque neblina não baixa assim. Estão fazendo um churrasquinho do lado de fora, Soler, será? Se estão fazendo, queimou a carne pelo visto, hein? Pô, incendiou a carne, coitado do boi. Torrou. É, porque é muita fumaça. Vão comer o carvão, assim, não é nem a carne. Exatamente, né? Vai ter que usar o que queimaram da carne que virou carvão para fazer uma carne nova, né? O cara do churrasquinho, não deu certo. O churrasqueiro deixou, a churrasqueira foi ver o jogo. Quando voltar queimando. Eu acho que é por aí mesmo, dá pra sentir o cheiro aqui. Cheiro de queimado, sai jogando Natan Melo, belo giro, escapa bem da jogada pelo meio, driblando o Caleri, avança, dá no meio, Ângelo Rodrigues na bola, dominou, faz o pivô, Alan Franco em cima, Ângelo ganhou, tá na área, é fortão, dá o Wellington Matheus, por cobertura, pro gol, ela vai pra fora! Ele tenta bater por cobertura. Centroavante do Goiás, o Ângelo Rodrigues, o cara tem uns 4 de altura por 3 de largura, ele vai trombando, quem tromba nele fica no chão, Soler. É praticamente uma geladeira, né, Canhão? Os jogadores de defesa do São Paulo não conseguem desarmar ali o Ângelo Rodrigues, e aí ele faz o trabalho de pivô buscando o Wellington Matheus, tentou surpreender o Rafael, mas pegou mal na bola, só tiro de meta. 9 minutos e meio, 0-0 o jogo em Goiânia, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo fez 2-0 no Morumbi, tá muito perto da vaga. Caleri sobe de cabeça, ganha o zagueiro Messias, toca pelo meio do campo, ela vai na ponta, para Wellington Matheus, Wellington dá aquela pressionada, Natan Melo pega o rebote, toca a bola para meio direita, recebe na jogada com o Luiz Henrique, acaba por dentro, dá Natan entrega aqui atrás, começa com o capitão, David Braz põe no chão e joga, o novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus.
Michel Lopes na mesa de som com Roberto Dias, Roger Palme do Marte, Caiane Martins na central técnica marcando. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio, primeiro tempo. Em disputa, vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Com esse resultado, ela é do São Paulo. 0-0 Goiás e tricolor, Pozóvio. Canhão, o Palmeiras acertou a venda do meia Bruno Tabata para o Internacional. O jogador viajou nesta quinta-feira para Porto Alegre para assinar o contrato de 3 anos com o Colorado. 11 minutos, primeiro tempo, essa bola aqui atrás com a zaga do São Paulo, joga sozinho o Alan Franco, dá para o Wellington, tomou pressão, dá na grande área, Rafael, pé esquerdo, enfia com Arboleda, pressão em cima dele, Matheus Gonçalves, ele volta, Rafael, dá Rafinha, Sander pra cima, Rafinha, perna esquerda, bota no meio do campo, ela quica, dá de cabeça, não consegue tocar na frente, Ferreirinha, ela volta aqui atrás, consegue no Messias domina, volta com o goleiro da grande área, Tadeu domina com o pé sozinho, cortou pra perna esquerda, levanta a bola pra ponta, o passe é muito ruim, de cabeça, Bobadilha para o São Paulo, ganha, dá Luciano, pra Ferreirinha, na área, a Caleb, o passe é forte, saiu Tadeu! Saída errada do Goiás, do São Paulo por pouco, não se aproveita, Gustavo Soler. Na tentativa do São Paulo para abrir o placar, o Caleri não conseguiu essa finalização, não conseguiu surpreender o goleiro Tadeu, segue 0-0, resultado que avança a equipe do São Paulo. 11 minutos e meio do primeiro tempo, Mauro Betting comenta na Bandeirantes, 0-0, Mauro! São Paulo agora apareceu, Rogério, estava com dificuldades para chegar no contragolpe, uma desatenção defensiva da equipe esmeraldina, o São Paulo dá uma equilibradinha no jogo, o que é natural, isso acontece muitas vezes, ainda mais com uma equipe inferior como hoje é o Goiás contra o São Paulo. Você tenta a pressão inicial nos 10 minutos, quando não consegue vai tirando um pouquinho o pé do acelerador e a partida vai ficando mais equilibrada, até pela diferença desequilibrante hoje entre Goiás e São Paulo. Ferreirinha na esquerda para o São Paulo, girou bem por baixo, opa, bateu Luiz Henrique, a falta marcada. É para o time do São Paulo, a falta na esquerda um pouquinho além da metade do campo, às 8h15 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes, hora de Brasília. Quando terminar Goiás e São Paulo, vamos para o debate aos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Logo depois de Goiás e São Paulo pela Copa do Brasil, na tela da Band, na Rádio Bandeirantes também. Lucas na jogada pela ponta, tentou bater pro gol, bem de braço, a cobertura, botou o pezão para fora. Lucas na jogada conseguiu achar o escanteio para o São Paulo que manda para a grande área. Arboleda e Alan Franco, Gustavo Soler. E vamos ver se dessa vez, né, Canhão, São Paulo cruza a bola dentro da área. O último escanteio, Ferreirinha tocou para trás, o Rafinha tocou mais para trás ainda e a bola ficou com o goleiro Rafael. Agora Alan Franco, o Arboleda, os dois dentro da área pedindo bola lá no pagode. Ferreirinha quem vem para a batida de pé direito. 13 minutos do primeiro tempo, escanteio São Paulo, 0-0, São Paulo indo para as quartas de final da Copa do Brasil. Ferreirinha levantou pro gol de cabeça, defesa tira a bola atravessada, sai da grande área. Sander vai pegar a sombra, vem o Wellington, travou o Wellington, quase que fica com ela, tira aqui atrás da jogada, Luiz Henrique vira o passe na ponta, faz o giro na marcação, tentou o passe, Matheus Gonçalves, opa! Tomou pancada e toma cartão o jogador do São Paulo que bateu na sequência da jogada. Soler. É o Luciano, camisa 10, aquela questão, né? O atacante tenta voltar para ajudar, não consegue, toma cartão amarelo. Luciano, camisa 10 do São Paulo. É que a gente está acostumado a ver o Luciano tomar cartão por reclamação, nunca batendo em alguém, né? Não, você mandou bem, mas na verdade o Luciano é aquele cartão preventivo. Ele já chega, cumprimenta o árbitro, já recebe o cartão amarelo. É mais ou menos um Zubeldia em campo. Um Zubeldia em campo. 14, primeiro tempo, segue 0-0, Sander domina o passe por dentro, vira a jogada para Matheus Gonçalves, entrega para o outro lado, Albertão Messias vai se aproximar, domina o zagueiro, passa pelo meio do campo, tem ao lado Luiz Henrique, toca para trás a jogada, volta aqui Messias vira o passe no meio campo, Natan, toma bem, dá no meio, Matheus Gonçalves, caminhou com ela, dá na esquerda o passe, domina livre, de costas pro gol, limpou Matheus, tá na área, defesa, corta por baixo, Luciano pega a sobra, dá a Bobadilha, que vira a bola, ponta direita, Lucas está sozinho, Luciano encosta com ele, 14,5, primeiro tempo 0-0, Lucas se arrisca, dribla, sai bem dos dois marcadores, toca a cadeira, levou o tranco, falta, Messias bateu nele e a falta, opa! Tomou um bico na cacunda, um pouquinho pra cima ali da poupança, pega ali, dói. É no meio da cacunda esse toquinho, é só um toquinho de leve que já nocauteia, Soler. É, porque o Messias sai levando tudo, né? O joelho acabou pegando ali na região das costas, quase no bumbum do Caleri, que agora fica caído no gramado, segue 0-0 e segue com muitas dores o Caleri. Agora o Messias vai lá para conversar com a arbitragem, ver se pede desculpas pro Caleri. O jogo continua quente na Serrinha, Canhão.
Goiânia, bola rola, o relógio não para. São 15 minutos do primeiro tempo. Na Copa do Brasil, São Paulo indo para as quartas de final com esse resultado. Goiânia, Goiás e São Paulo 0-0 pro Óbvio. Ganhou amanhã às 8 horas da noite. O Paysandu recebe o Santos no Mangueirão pela Série B do Campeonato Brasileiro com transmissão da Rádio Bandeirantes. Eu lembrei agora, Soler, não tem nada a ver porque a jogada, felizmente, com o Cadelli foi mais tranquila, Soler e Mauro. Como é que se chamava aquele zagueiro que deu a entrada no Neymar? Zuniga. Parecida com essa? Zuniga. Foi parecida. Essa, felizmente, foi, graças Cadelli, a Deus, que a do Neymar foi seríssima. Tirou não só da Copa, né? Tirou por um tempo, né? E no jogo seguinte ele parece ter feito falta, o Neymar. Por baixo, cometendo a falta agora. 7-4. Em cima do Ferreira, o jogo parado é falta. O time do São Paulo é quem vai cobrar. 16 minutos do primeiro tempo. Seguimos com 0-0. Copa do Brasil no intervalo. Vem Ricardo Capriotti. São Paulo cobra a falta. Vem Luiz Gustavo. Toca a jogada para a direita. Sai jogando o Arboleda, o zagueiro. Do que domina. Passa para o ataque. Vai tentar o passe pela meia direita. Vem Arboleda. Carrega. Marcado pelo Sandro. Tenta driblar. Vai ter que voltar. Recua para o goleiro. Rafael sai da grande área. É marcado agora com Gaba em cima. De volta para o Arboleda. Pressionou Bobadilha. Já tocou na ponta. De primeira Rafinha. Da Arboleda. E acompanha a jogada agora. Tá um pouco mais tranquilo e joga atrás do Arboleda. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Caboclinho, Manuel Zaidan, na Belo Beraba, por enquanto 0-0, Caboclinho assim vai dando. São Paulo nas quartas de final, menino. 17 aqui atrás do meio do São Paulo, vem jogar no Luiz Gustavo, já vira do ladinho, na meia direita com o Arboleda, tem liberdade, caminha, carrega, toca na ponta, quase meio do campo, dá para Lucas domina a bola marcada, o Matheus em cima, ele devolve atrás e recomeça a jogada com o próprio Arboleda. Quando o Brasil joga, ganha na garra. Entre no jogo, faça um palpite de ouro em estrelabet.com. 17 do primeiro tempo, seguimos com 0-0. São Paulo busca a jogada com o Luciano. Aqui pelo meio campo na direita, toca do lado, vira para a bola com Bobadilha. Lança para a esquerda para Ferreirinha. Sobre de cabeça, Dieguinho, bota a orelha, dá uma orelhada, dá uma cabeçada e bota pela linha lateral. Arremesso, ataque, a bola para o São Paulo agora. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Pressão atrás com o time do São Paulo jogando. O zagueiro Arboleda domina a bola pela linha direita. Encosta e perde a jogada com o Bobadilha. Bobadilha de volta na marcação. Já toca do ladinho. Vira a bola para o Arboleda, que devolve a Bobadilha, que abre a jogada contra o zagueiro tricolor. Ela fica com Alan Franco. Domina a bola, vem o Argentino. 18 primeiro tempo. Mauro Betting 0-0. Goiás e São Paulo. Tá bom pro São Paulo o placar, Mauro. Evidentemente o São Paulo se classifica pelo agregado. Vai dando 2-0 o São Paulo. E o São Paulo já conseguiu conter a pressão inicial do Goiás. Bem pelos lados, sobretudo do lado esquerdo com o Matheus Gonçalves, chegada do Ângelo Rodrigues e do Wellington do outro lado também. São Paulo com os laterais não poderam apoiar também, por isso, pelos três mais espetados da equipe esmeraldina, é um jogo mais equilibrado por enquanto, a caráter para a equipe do Sobredia. O goleiro do São Paulo, Rafael domina, sai da grande área, vai dar um bicudão, perna esquerda, toca na direita essa bola, abertura, belo passe, linha lateral do campo para Caleri, Caleri bota no peito, já recua, Rafinha de volta no meio, Lucas, Caleri devolve a bola para Rafinha, toca mais atrás com o Luiz Gustavo, de primeiro devolve ela para a Arboleda, que joga completamente sozinho. 18 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São Paulo troca passe da sua defesa, recuada a Bobadilha, volta a Arboleda, pede Rafael, ele volta para o goleiro na grande área. De onde chega agora, encostando Rafael Gaba, domina Rafael, olhou para um lado, para o outro, ninguém de verde, chega do lado, ele vai caminhar, tá na dele, não tá fazendo cera, a bola tá em jogo. Rafael domina agora a pressão na ponta, tentou pegar Matheus, levanta, Rafael na direita, muito alta a bola, sobe de cabeça, Sander bota o cabeção e toca a bola para fora pela linha lateral. Em arremesso, São Paulo aqui na ponta direita. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Liberdade Aracaju, na maior rede de rádios do Brasil, futebol na Bandeirantes, 19 minutos e meio o primeiro tempo. Vai tocando atrás, Luiz Gustavo, dá a bola para o Arboleda, que toca Lucas, que devolve ela, entrega para o Arboleda, que vira para a direita essa bola. Rafinha de primeira, Lucas devolve a bola para o Arboleda. Pressão do Goiás com 2-3 em cima na mesma jogada. Uma hora eles vão cansar, né, Borda? Agora estão aguentando, mas uma hora não vão conseguir fazer isso, não. É verdade. E por enquanto quem tá cansando é a gente, agora ficou chato o jogo. Quase 20 minutos, domina a jogada com o Lucas. Ele devolve a bola para Rafinha, marcado pelo Matheus. Dá um bicudo, levanta na frente, sobe de cabeça, rebate aqui atrás. David Braz bota para fora essa bola pela linha lateral. De graça a bola sai, remesso lateral com o time do São Paulo. Vem cobrando aqui na direita, Rafinha. Pede a bola do Gandula, enrola um pouquinho, essa bola vai para fora. Enquanto isso,
Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do primeiro tempo. Placar da Copa do Brasil com o São Paulo indo às quartas de final. Goiânia, Goiás e São Paulo tá 0-0 pro Zóvio. Canhão STJD denunciou o Botafogo por bonecos enforcados de Leila Pereira e Edinaldo Rodrigues antes do confronto contra o Palmeiras. Com isso, o clube carioca pode perder os mandos de campo. Tem uma chegada do Sander. De longe o Zanovelli deu arremesso lateral. O Lucas está mostrando agora. O que o assistente marcou lá do outro lado, hein? Com a bandeira erguida. Queria entender o que está marcando o Rodrigo Correia antes da bola chegar, o Lucas até. Confesso que não me entendi. Uma imagem mostra agora, um plano feito do gramado, uma marcação do Bandeira. O que teria acontecido? É estranho, porque agora o ele marcou tá a falta antes da né? falta. É. Ele levantou antes. Tá meio perdido ali o Rodrigo Correia, né? O Bandeira de número 1. Agora o árbitro da partida, o Paulo César Zanovelli, fala: não quero mais conversa, não sei o quê. E o Lucas ficou naquela, né? Tomou uma pegada, não deram falta, deram lateral, ele não entendeu muita coisa e vida que segue. 21 minutos e meio, domina aqui atrás o Arboleda, entrega pro goleiro Rafael na grande área, marca em cima dele o centroavante Ângelo Rodrigues, ele toca a bola com Alan Franco, lá na esquerda domina, tá na grande área, vem jogar sozinho, 21 minutos e meio, 0-0 domina Alan Franco, toca na grande área pela direita esse passe, Arboleda, Matheus em cima, dá na pequena área pro goleiro Rafael, domina Matheus em cima, Rafael perna esquerda, toca à frente a bola pra Ferreirinha, passa a marcação, ela bateu o Dieguinho, tocou no Ferreirinha por último, em lateral defesa Goiás na direita, na loja online você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, no jardim. Acesse loja.estil.com.br e aproveite. No meio com São Paulo, ganha a bobadilha, um bico da bola vai cair um dia, caiu agora, sobe de cabeça na arbitragem, pega uma falta, opa! Luciano subiu, tomou um tapa, ele já caiu reclamando, é o jeitão dele. Mal tinha sido tocado, já caiu reclamando, hein, Sodera? Mas a falta aconteceu. Exatamente, foi do Natan Melo, volante que hoje substitui exatamente o Marcão, que foi expulso na partida de ida no Morumbi. Agora o Luciano tomou um tapa no pé do ouvido do Natan Melo, falta marcada a favor do São Paulo, que não tem pressa. Difusora Teresina, futebol na maior rede de rádios do Brasil. Chegamos à metade da metade, 22,5. Cobra falta atrás do time do São Paulo, bola para Ferreirinha na esquerda, marcado por dois, quase que perde a bola, quase que fica com o Luiz Henrique. Toca Luiz Gustavo, marcado da Alan Franco, pressionado, devolve a bola para Rafael, para cima Giro Rodrigues. Rafael perna esquerda, levanta essa bola para a ponta, muito alta, vai sair pela linha lateral, remesso de graça para o Goiás jogar agora. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. 23 minutos, você na maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da Bandeirantes, com Michel Lopes na mesa de som, com Roberto Dias, Roger Palme do Barte, Caiane Martins na central técnica, Alexandre Marques nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Guilherme Maciel no digital. Apertou Lucas pela ponta, disputa na marcação, Lucas, opa! Zanovelli para o jogo, Lucas, pancada na lata, no rosto. O jogo parado, uma bolada daquelas em cheio. O nariz do Lucas veio parar no queixo, Soler. E mais uma jogada envolvendo o Sander, né? Na anterior, o Sander sem querer deu uma pegada ali no Lucas. E agora o Sander, ele olhou para a área. Ele viu o Ângelo Rodrigues lá dentro. Foi buscar o cruzamento, só que tinha uma cabeça carequinha na frente. Era bem a do Lucas, que agora vai a nocaute. Está sendo atendido por ali. O Pedro Campos, né, irmão do nosso Pedro Campos, já está ali no banco, observando, olhando ali o departamento médico. Acendendo as luzes devagarinho para ele. É, Lucas tinha tá ali, ó. tudo. Ainda bem, né? Ficou muito próximo e muito violento mesmo. Né? Ele dá uma olhada. Deixa eu ver, o olho esquerdo está do lado esquerdo, o direito está do lado direito. E aquele protocolo. Qual é o seu nome, contra quem você está jogando e o placar? Se ele responder Marcelinho, não vale, né? Você sabe, não. Sabe, aconteceu uma vez com o Galeano, ele chegou, levou a pancada, aí o doutor Rubens disse: pai, Galeano, tudo bem? Quanto tá o jogo? 5-0 para nós. Contra quem? Corinthians, era São Paulo. Aí ele fazia o sinal pro Filipão: tô de sacanagem, doutor, vamos pro jogo. Ai, ai, ai. 25! Me lembrei, agora vou contar já de César Sampaio. Ô, espetáculo. Garotinho, dá tempo, a bola tá aqui atrás. No Santos, uma barreira. Santos e Corinthians, Gilberto Costa ia cobrar. Qual o Caleri? Depois eu conto, domina Caleri. Eles jogaram juntos, Gilberto Costa. Sai Caleri. na meia direita. Esse jogo era o Gilberto Costa contra ele.
Bola no meio, Lucas arrancou, adiantou demais na grande área, Dieguinho botou de bico no meio para Matheus na jogada, vem centroavante, Ângelo Rodrigues, Alan Franco botou o joelho, travou na primeira bola, só que perdeu para Natan, Ângelo Rodrigues na dividida para chegar, para tomar, Ferreirinha volta, Júlio insistiu, Ferreirinha volta para tomar essa bola com tranquilidade, domina e volta Alan Franco, opa! Sobrou um bração do Ângelo Rodrigues, do Ferreirinha, e aí o centroavante vai lá para tentar bater no Ferreirinha. Ele já ia tomar o amarelo pela falta. O Ângelo Rodrigues está revoltado, está entendendo que é a simulação do Ferreirinha. Só aquele burrinho que é o Ângelo Rodrigues pode tomar vermelho agora se continuar fazendo isso, Soler. O Ângelo Rodrigues, ele toma o cartão amarelo, de acordo com o árbitro, ele teria dado um tapão na cara do Ferreirinha. O Ângelo Rodrigues jura de pé junto que isso não aconteceu. E aí ele sai correndo na direção do Ferreirinha, que estava rolando no gramado, para virar o jogador de São Paulo e falar: eu não encostei em você, eu não encostei em você, e segue revoltado por ali. O Ângelo Rodrigues já tomou o cartão amarelo e de fato, né, ele coloca ali a mão nas costas do Ferreirinha e depois ele empurra o Ferreirinha. O Ferreirinha coloca a mão no rosto, como se tivesse tomado um tapa, como se tivesse sido agredido, algo que não aconteceu. O Ângelo Rodrigues foi cobrado do Ferreirinha, essa postura do Ferreirinha ter se jogado como se fosse agredido, algo que não aconteceu, mas cartão amarelo para o camisa 9 da equipe do Goiás, ex-jogador do Desportivo Pereira. Jogador brasileiro faz isso toda a rodada. O cara bota a mão no ombro, ele grita, põe a mão no rosto, o árbitro vai lá, dá amarelo, o VAR não pode dizer pro árbitro: você errou. Isso é ruim, né, Mauro? Péssimo. Tipo da malandragem. O lance normal seria cartão amarelo para o Ângelo Rodrigues, acabou o jogo. Podia se desentender. Mas até pro Ferreirinha, gente, hoje tem um VAR, que não significa muita coisa, né? Mas enfim, não precisa essa simulação tola que criou toda essa cisânia. Não foi absolutamente nada. Foi cartão amarelo para o atacante de Goiás e segue o jogo. Estava contando do César Sampaio na barreira contra o Gilberto Costa na Vila do Rodolfo Rodrigues no gol. Menino, para cá, menino, para cá. César Sampaio, opa, aqui seu Rodolfo. Veio o Gilberto Costa, pumba, na cabeça do César Sampaio. Aí ele virou assim: Rogerinho, foi apagando a luz da Vila só pra mim. Foi apagando. Eu só escutava no fundo: boa menino, que eu salvei que a bola ia no gol, né? E era violência, dos mais fortes ali. E pontaria. E pontaria. Jogava muito e era muito bom batedor de falta o Gilberto Costa. Santos, Corinthians e Inter de Limeira também. Essa animação pelo título também, Paulista, né? 86. Esse jogou em várias, mas só falando de não jogou também. Inclusive contra mim uma vez foi bater a falta, falei: você não pode, cara. Mesmo, eu falei: não pode, por sorte ele foi pra fora. 28, primeiro tempo e segue o jogo. Calma, gente, o jogo tá tranquilo, parada a bola que atrás com o time do Goiás, domina Messias, dá pra Dieguinho, que toca com o Natan, que vira na ponta essa bola pra Wellington, 2 em cima, é marcado o Wellington do Goiás pelo Wellington do São Paulo, toca pelo meio do campo, dá Luiz Henrique, Sander na esquerda, dispara, vem pro ataque, 28, primeiro tempo, toca Sander ao lado, toca do ladinho, vem Luiz Henrique, se aproxima na jogada com ele, pra Matheus por dentro, toca a bola com o Natan, até Luiz Henrique de novo, dá na esquerda, Sander domina, pede Ângelo Rodrigues na área, é pra ele a bola, subiu, cabeceou pra trás, a jogada primeiro na frente, tira aqui atrás na marcação com o Bobadilha, toca pra fora, volta com o Goiás aqui na direita pra Dieguinho, ele amacia no peito e volta com o zagueiro Messias, sozinho sai jogando, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na Nakata. Com 29 do primeiro tempo em Goiânia, na Serrinha, no Aile Pinheiro, com o grande público, 0-0, São Paulo assim vai se classificando depois do 2-0 que fez no Morumbi na semana passada. Sai jogando lateral direito, Dieguinho com o time do Goiás, entrega na meia, dá Natan de volta para Dieguinho, Ferreirinha marca, ele começa a jogar de volta, a bola com o capitão David Braz. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Semana que vem, Suder, talvez o sorteio para definirmos os confrontos das quartas de final, imagino que sim, né? Se o Edinaldo voltar de Paris, se o Júlio Avelar quiser trabalhar, se o site da CBF funcionar, deve ter. Vai depender de alguns fatores, né? Que não dá para esperar muito aí da CBF. A tendência é que seja a semana que vem. A gente lembra o sorteio das oitavas. Tava marcado para um dia, eles colocaram para o outro porque alguém não estava afim de ir. E aí mudaram a data, né? Vamos ver se semana que vem o pessoal tá afim de trabalhar. Falta no Lucas aqui, o jogo tá parado. Tá hackeado ainda o site da CBF? Não tá abrindo mais nada ainda? Segue a mesma várzea de sempre. Será que não acertaram o resgate com os hackers?
Quase 30 minutos. São Paulo cobra a falta para Caleri. Forte demais. Saiu o Tadeu para pegar essa bola tranquilo dentro da sua grande área. E vem o toque da Bandeirantes. O toque eletrônico da Bandeirantes vai marcar. Goiânia. A bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. Com o São Paulo caminhando a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil em Goiânia. Goiás e São Paulo tá 0-0 pro Puzóvio. Canhão, bola rolando também no Campeonato Brasileiro Sub-20 para Cruzeiro e América Mineiro. Por enquanto, 1-0 para o Cruzeiro aos 30 minutos de jogo. Falta no meio. Tá caído o Lucas, Natan ou Sander? Qual deles tomou o cartão nessa disputa? Na jogada que saiu com o Sander em cima do Lucas. Soler. Fiquei com impressão do lateral, camisa meia dúzia, o Sander, né? Mais uma chegada ali para cima do Lucas e cartão amarelo para o camisa de número meia dúzia. Por incrível que pareça, que o Sander só tem 33 anos de idade. Parece que ele tem uns 50 só de bola, mas no registro só 33. Começou cedo e tá muito tempo jogando aí no futebol brasileiro. Dizendo que ele é gato, é isso? Você tá afirmando Não, tô isso, falando levantando que essas suspeitas? faz uns 20 anos que a gente vê o Sander jogando por aí. Ele só tem 33, pô. Você tava no... Chega, ele tinha uns 40 já, tá novo ainda o Sander, pô. São Paulo, Bobadilha levanta na grande área, essa cobrança de falta, partiu, levantou, Tadeu no alto, pegou, grudou, já voltou com pressa, bola pro ataque para fechar na esquerda, que Matheus Gonçalves agora inverte a passada. O Wellington bota a cabeça, fica na direita ainda para o Wellington Matheus. O Wellington domina, recua, dá Dieguinho, Dieguinho atrás, começa com Luiz Henrique. Parte à frente o Goiás, tem que fazer pelo menos 2 gols para levar para os pênaltis. A definição com 0-0. O São Paulo está se classificando. Sander domina, a bola ataque na esquerda, na grande área, levantou para o gol. Rafael no alto, subiu tranquilo, a bola é fácil para ele. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Folha, Boa Vista, futebol na rede Bandeirantes de rádio, ouvindo Mauro Betting, 32, primeiro tempo. Aquela volúpia, aquela correria do Goiás, já foi, Mauro, 0-0. E o jogo, evidentemente, fica a característica pro São Paulo e a gente fica falando de histórias do Gilberto Costa, porque não acontece muita coisa em Goiânia. 32, tem mais uma dele, se você tiver, por favor. Tem várias, é uma figura muito divertida. Carismática, inclusive. Muito. Cara, jogava realmente muito bom volante. 32 minutos e meio, primeiro tempo. 0-0, placar em Goiânia. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas internet até entrega. Totalmente rastreada a Braspress, a sua transportadora de encomendas. Falta marcada aqui atrás, vem a Arboleda com o time do São Paulo para bicar essa bola para a ponta. Rafinha passa, enxerga o Bobadilha. Bobadilha bota de primeira jogada pela linha direita. Da Rafinha, a Bobadilha. Vai partindo no ataque, marcado bem Matheus Gonçalves. Enfia para o comando, passe errado, não pega Luciano. Messias tomou, lança Dieguinho, Luiz Henrique para o Goiás. Tentou as costas da marcação, Giro Rodrigues é fortão. Ganha do Alan Franco, dá na ponta, vai tentar na ponta. Ferreirinha chegou para ganhar, ganha, recupera a bola e volta. Começa voltando a jogada, fecha Luiz Gustavo. Deixa a bola chegar aqui atrás com o Arboleda. Na pressão vem o Wellington, toca no meio para o Bobadilha, toca de volta a bola até Luiz Gustavo, abre a jogada pela ponta esquerda para o Wellington. O Wellington recua, dá Ferreirinha, invertendo as posições. Ferreirinha lateral agora, dá no meio Bobadilha, dá para o Wellington, na frente Diguinho toma, dá Luiz Henrique, recebe de volta, recua, vem o Wellington Matheus, limpou Luiz Gustavo, ganhou, desequilibrado, foi puxado, é falta! Luiz Gustavo comete a falta em cima de Wellington Matheus, é na meia direita, acho que tá longe para chutar pro gol, dali, Soler, acho. Dali tem que ter um cobrador de excelência, né? Talvez o Goiás faça uma jogada ensaiada, Canhão, ainda falando, né, sobre essa instabilidade do site da CBF. Hoje o São Paulo mandou já ontem, quer dizer hoje mesmo, mandou a documentação da rescisão contratual do Ramos Rodrigues. São Paulo tem que pagar 5 milhões de reais para o jogador nessa rescisão contratual. Já encaminhou para a CBF. Por enquanto, nenhuma resposta, até porque a documentação não foi digitalizada. Goiás na cobrança de falta, vem Rafael Gava, autorizado, levantou para a grande área, para David Braz, de cabeça para fora! Rafael saiu, o goleiro na disputa, um tapa do goleiro do São Paulo, escanteio Goiás, quase chega David Braz, Soler, escanteio Goiás. E quase dá uma borboletada por ali o goleiro Rafael, escanteio Goiás e tem pressa. Na cobrança para a grande área, Gava, a defesa tira a bola, voltou para a direita de bico, tira e manda essa bola para fora.
O Wellington pediu para ele, mas a bola sai lateral com o Goiás, com pressa para fazer a cobrança com o Dieguinho. Quase 35, já remessa essa bola, dá para o Wellington. Limpa bem o marcador, sai do Luciano, carrega, dá Luiz Henrique, Lucas pressiona, trava Lucas, a espirrada, volta na direita com o Goiás, a Dieguinho. Caprichou para cruzar, não caprichou, ainda bateu quase que resta em 4, Luiz Gustavo. Dá a bola pela ponta esquerda para o Wellington, recua na grande área. Alan Franco chega, dá um bicudo, toca na frente a bola para Caleri, disputa na marcação, vem com ela, vem Luiz Henrique, ele chegou com o Natan, fez a falta, Caleri, jogo parado. É falta marcada para a defesa do Goiás, agora a jogar Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 35, primeiro tempo, saída errada do Goiás, Sander não pega, Lucas tomou dele, ganhou, vem de Braz, domínio da grande área, David tomou do Lucas, quase o São Paulo chega com o Lucas, David Braz se antecipa, espirrada, ela volta atrás com o São Paulo, domina sozinho Luiz Gustavo, 35,5 primeiro tempo, Poçóvio, assim o São Paulo está indo para as quartas de final. São Paulo e Goiás empatam em 0-0 e o São Paulo aperta para a grande área, bola para o Wellington, girou, recebeu de volta, vem Luciano, girou para bater pro gol, tá marcado o impedimento. Marca impedimento, o assistente Rodrigo Correia. Poçóvio segue 0-0. Canhão, amanhã 1h a seleção francesa enfrenta a Espanha na final do futebol masculino nas Olimpíadas de Paris. 36 minutos, 0-0, São Paulo indo para as quartas de final da Copa do Brasil. Rádio Rio Mar em Manaus, na maior rede de rádios do Brasil. Quando acabar o jogo em Goiânia, o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo aqui na Rádio Bandeirantes. Assim que terminar em Goiânia, Lucas tenta meia-lua, Sander vai na bola, já ganha do Lucas, se levanta. Zanovelli havia pitado a falta, é só esperar um pouquinho, Zanovelli. Se levanta, Sander já cobra com falta essa peça, cobra com pressa essa falta, invertir na frase. Bola para a esquerda com Gava por dentro, no domínio ele toma Matheus, vem Angelo Rodrigues. Alan Franco disputa primeiro e toma, dá para Ferreirinha. Ferreirinha atrás, devolve ela, Alan Franco pede Rafael no gol. Ele domina a jogada, volta para a Boleda na entrada da grande área. 36,5 o primeiro tempo, pressionou em cima, vem Bobadilha ganhando para o São Paulo, dá para o Wellington, tentou limpar o Luiz Henrique, é marcado, pressionado, girou para bater, não dá para chutar, faz outra pinta, toca sim, agora essa vem abertão sozinho, Luiz Gustavo, domina no peito e joga na entrada da sua grande área, com 37, primeiro tempo, 0-0 para Goiás e São Paulo. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Vem Luciano para jogar por dentro, passe na marcação, falta nele, marca a falta, cobra ali, o São Paulo com pressa, ali sem muita pressa, fim a bater, mas depois ele não tinha ninguém, ele parou. 37 minutos e meio. Mauro Betting segue 0-0. Goiás e São Paulo, com São Paulo se classificando por enquanto, Mauro. E se soltando um pouquinho mais. Quando a bola chega no quarteto ofensivo do São Paulo é outra coisa. O problema é que com a equipe do Subeldia hoje não está chegando e nem tá com aquele interesse todo. São Paulo aguarda o Goiás não chega e o jogo se arrasta. Pro São Paulo essa bola com o Caleri, disputa na marcação, David Braz, opa! David Braz dá uma chegada firme, Caleri fica no chão, sente o ombro esquerdo, Gustavo Soler. Exatamente, fica com muitas dores por ali o centroavante da equipe do São Paulo, mas já se levanta, né? O Caleri é um gladiador dentro de campo, né? Toma pancada o jogo inteiro, sai com arranhão, com a cara meio vermelha ali, porque se entrega a todo momento, não tem disputa perdida para o Caleri. Dessa vez tomou uma trombada do David Braz, falta a favor de São Paulo, Rafinha já toma a posição. 38 minutos, primeiro tempo, é falta, o São Paulo cobra com Rafinha aqui na direita, encostou Ferreirinha, cochichando alguma coisa. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Ferreirinha bate a falta, curtinho para Rafinha, Rafinha para Lucas, Lucas de volta, a bola para Ferreirinha na direita, 2 a marcá-lo, vai tentar driblar, pressão na ponta, Matheus tentou jogar, a bola bateu lisada pelo próprio Ferreirinha, ele bobeou no meio de 2, foi Flamínio demais e perde a jogada, é tiro de meta, já cobrou Tadeu, dá um bicudo no ataque, essa bola para a direita na jogada com o Wellington, Matheus fechando de cabeça, o Wellington do São Paulo é quem toca, a bola para a ponta, vem fechando bem abertão, Luiz Henrique, dá na direita, Dieguinho de volta, para o Wellington, Matheus, partiu de frente, limpou, linda finta, na área, outra finta, adiantou, travou a defesa na grande área, a bola bateu, Wellington do São Paulo tirou, rebote volta aqui atrás com o Natan domina pelo meio campo do time do São Paulo, para a área o passe com 2 na marcação, a defesa tenta o toque na frente, ela vai desviada, toca a marcação com a defesa fechando por dentro, vai tentar driblar, arrumou para tentar o chute pro gol, 2 em cima, pressionou, girou, trabalhou, colocou para a grande área, Dieguinho, no peito, Matheus limpou, bateu no canto, fora! A esquerda do gol do Rafael, numa ótima jogada no ataque do Goiás, com Matheus Gonçalves mandando a esquerda no gol do São Paulo. Gustavo Soler. Pressão do time da casa, o Goiás precisa de pelo menos 2 gols de vantagem para levar
para os pênaltis e tentou o primeiro com o Wellington Matheus, agora a tentativa do Matheus Gonçalves, finalização no cantinho, mas direto para fora, só tiro de meta a favor do Esmeraldino. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 40, primeiro tempo. Copa do Brasil, definindo quem vai para as quartas de final. Por enquanto a vaga é do tricolor Goiânia. Goiás ataca para a meia direita, esse passe. Natan com Gava na direita, Dieguinho desce no apoio, marca Ferreirinha, toca para trás a bola, vira outra vez com o Natan domina, vira jogada na esquerda, passa à frente, tem David Braz, toca mais à esquerda esse passe, Sander desce no apoio, no que domina já devolve a bola para Natan, vai bater dali, canhão, Rafael, salta e pega sem soltar. 41, primeiro tempo, Bruno Pozóvio, 0-0, Goiás e São Paulo. Canhão, passando pelos times já classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, são esses: Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo, Juventude e Corinthians. Tá caído o Luciano com a mão no pé direito. Então se foi fora de jogo, eu não vi nada. Soler. Também não percebi, Canhão, alguma chegada ali, pelo menos a imagem não flagrou num primeiro momento que aconteceu com o Luciano, e aí ele dá soco no gramado, o Rafinha para variar chega para fazer pressão no Zanovelli, se chega o capitão do São Paulo, chega o capitão do Goiás, David Braz também por ali fazendo a pressão, e agora um bate-boca entre Messias e Natan Melo, jogadores do Goiás. Natan Melo deu um tapão no dedo do Messias meteu o dedo na cara do Natan Melo, acho que aquela fumaça toda, Canhão, do churrasco, tem que chamar os jogadores do Goiás, tá precisando ter um churrasco aí o pessoal se entender que segue o bate-boca ali. Agora chegou o Luiz Henrique, são dois contra o Natan Melo, tá o Luiz Henrique e o Messias batendo boca ali com o Natan Melo. A Maca tá levando o Luciano, que tá batendo boca com o David Braz. O David Braz é experiente, ele tá só de olho, aí ele olha pro lado, não tá olhando o Zanovelli, ele xinga o Luciano, que agora a Maca tá levando embora. 42 minutos. Soler, é o típico jogo em que o Luciano não tem chance de ficar até o final, pelo jeito. Mas já nessa ele teve a razão, né? O Natan Melo realmente pisou no pé dele, né? Agora mostraram a imagem, tinha razão de reclamar da falta. Quem não viu foi o Zanovelli, a falta foi embaixo do nariz do árbitro. O problema, né, Mauro? É como ele reclama também às vezes. Né? E o pacote Luciano que a gente sabe, e com todo respeito ao Goiás, até porque a coisa não está ainda definida, é de se pensar na sequência. O São Paulo deve se classificar para evitar exatamente que o São Paulo passando, ele perca o próximo jogo por cartão vermelho. Sander no pé, chuta à frente, a bola bateu, o Matheus tocou na bola, bate em Bobadilha, arremessou lateral, ataque do Goiás na esquerda, amortecedor com qualidade, líder em suspensão e HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 43, já Ricardo Capriotti, intervalo na maior rede de rádios do Brasil. Toca atrás a jogada, meio campo do Goiás com Natan, Luiz Henrique mais à direita. Sozinho, Abertão, vem Dieguinho, que passa pelo meio campo, toca recuando a jogada, ela volta atrás com o Messias. O zagueiro Bajente joga completamente sozinho aqui na sua defesa. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade no Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 43,5, primeiro tempo. Tadeu sai da grande no bicudo, no ataque, essa bola pro Diego Rodrigues, ele bota na coxa, ajeitou de costas pra marcação, na trombada do Wellington, chegou, vem Ângelo, pra tentar pegar, ganha o Wellington pro São Paulo, no que domina, já ganha, dá pra Ferreirinha, toca atrás e sai jogando no Luiz Gustavo. 43,5 do primeiro tempo, seguimos com 0-0, atravessa a jogada, Arboleda pela meia direita, defesa do São Paulo, joga, abre na direita, Rafinha pedindo mais por dentro, Bobadilha, Bobadilha devolve a bola, sai atrás com a Arboleda mais uma vez, com quase 44, na direita, Luciano é lançado, Messias marca, domina Luciano, prendeu, protegeu, Messias tocou pra fora a bola, ou bateu o Luciano na bola, bateu Luciano, toca no pé dele, vai pra fora, arremesso lateral com pressa, o Goiás é quem põe em jogo. 44 do primeiro tempo, David Braz levanta a bola à frente, de cabeça no Franco pro São Paulo, rebate, ela cai com o Luiz Gustavo, domina marcado no peito com o Natan, em cima dele recua, dá pro Arboleda que toca a bola pra direita, o passe é muito ruim, Sander se antecipa, de primeira vira o passe na ponta pra Matheus Gonçalves, adianta, Arboleda no carrinho, toca essa bola pra fora, ali dá o carrinho, ele abre praticamente uma linha de metrô, olha o tamanho do buraco que o Arboleda abriu no campo, ele abriu uma linha de metrô em Goiânia, olha o tamanho
Ele arrancou 1 quilo de torceira, como a gente fala em Votuporanga ali, ó. Mas se fosse na Arábia Saudita, né, Canhão? Ele tava bilionário, ia achar petróleo, tamanho buraco que fez ali o Arboleda, e ele tá com dor na perna, hein? Machucou ali o buraco que ele fez. É quase o tatuzão do metrô, a perna do Arboleda. Imagino que deva estar sentindo de dor a grama, o chão. Quase 45, já quem sabe acréscimos no primeiro tempo. Sander, Luiz Henrique, dá pra Gava, por dentro do passe, atravessada pelo São Paulo, essa sobra, vem contra-ataque do São Paulo, acho que não vai vir não, tá muito sozinho o Ferreirinha. Parou, dominou, marcado, toca atrás e devolve lá, aqui começando atrás, bem o passe, vira o passe, Luiz Gustavo, na direita pra Caleri, cabeceia de primeira, já bota com o Luciano, dispara a Caleri, Luciano ajeitou, virou, domina a bola, perna boa, na canhota, tenta cruzar, vai ter que recuar, devolve a bola, puxa com o Lucas mais atrás, devolve na meia direita com o Bobadilha, passamos de 45 o primeiro tempo, com 0-0 o placar desse primeiro tempo, na Serrinha em Goiânia, domina meu campo do São Paulo, vira Bobadilha, toca no ataque, já vira a bola pela meia direita para Rafinha, sozinho, domina, dá no sino que devolve a bola com Bobadilha, quando o Brasil joga, ganha na garra, entre no jogo, faça um palpite de um ouro em estrelabet.com. Ricardo Capriotti chega em instantes de intervalo pela Bandeirantes. Quando terminar Goiás e São Paulo, na Rádio Bandeirantes. Debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Já, logo depois, Rafinha bate mal. Matheus Gonçalves sai pior ainda, tentou o passe, bateu mal, não pegou Luiz Henrique. Sorte do São Paulo para ganhar, Alan Franco. Toca Lucas na primeira bola, vai para tomar, já ganhou bonito, Lucas. Categoria, bota no chão e joga pela meia direita. Já Luciano de primeira, vira o passe na esquerda, bota para correr o Wellington. 46, vem o Wellington encarando o Dieguinho. Dominou, tá na área para cruzar, bateu para trás. Para ninguém do São Paulo, botando o pé do Gava. Só que o Gava devolve a bola com o Luiz Gustavo. Gava, se der para passar pro cara de verde, ajuda. Esse aí é do São Paulo, meu filho. Luiz Gustavo segura a jogada, entrega com o Lucas pela meia esquerda. 46-30. Já nos acréscimos, iremos a 50 minutos desse primeiro tempo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 46-30, recuada, a bola pro goleiro do São Paulo, Rafael na grande área, marca Gelo Rodrigues, Rafael dá um bicudo, toca na frente a bola sozinho, Dieguinho rebate de cabeça, toca na ponta, para brigar o Wellington, passa por ele na marcação, vem protegendo o Wellington, Matheus, Wellington do São Paulo caiu, nada de falta pro São Paulo. O Wellington do Goiás é quem toma. Caminha o Wellington Matheus. Da meia direita, inverte a jogada na esquerda. Para Matheus Pinheiro. Carrinho tomou na frente. Ferreirinha. No que ganha já deixa do ladinho. Com o Lucas despachando com ele. 47. Lucas pela meia direita. Já lança com o Luciano. Na esquerda por dentro. Se mexe. Cadeira pela meia. Vem se levantar o lateral esquerdo do Wellington do São Paulo. Agora sentindo o tapa que tomou. Nem vai pro ataque. Ele fica no campo, mas está agora já de pé. 47,5 de jogo. Primeiro tempo. Oi, Mauro. Não, pode dizer que é melhor cantar, porque o jogo tá chato, pode acabar. Acabou, juiz! Esse é aquele tipo de jogo que tem que dar desconto, não acresce. Esse exatamente, mas 6, então você acaba com 39. Ele deu 5, podia acabar com 40 então. Teve aquele comecinho, tava legal. Os tempos iniciais do Goiás legal, depois São Paulo deu equilibrado. E aí no caso você tem que cobrar mais o Goiás, apesar das limitações de estar estreando o Wagner Mancini. Porque ele precisa fazer 2-0, o São Paulo tá na dele. E nessa loucura que é o calendário, tem que tirar o pé do acelerador, mas o jogo tá muito chato mesmo. Com mais de 2 minutinhos para acabar o primeiro tempo. Recuada a bola para Rafael. O goleiro domina, entrega a bola para a esquerda, fecha Alan Franco. 48, toque no meio campo, sozinho vem Bobadilha, no que domina, vai ter liberdade para correr, Bobadilha domina, já passa pelo meio campo, Ferreirinha dispara na esquerda, ele prefere o passe meia direita, Lucas, não dá para bater, colocou a entrada da grande área para Caleri, no fundo, para Rafinha, na grande área a bola, Lucas aqui, bateu para trás, David Braz domina, tirou da grande área, David Braz aqui atrás, bota a bola com o Sandro que toca na esquerda, para botar na frente esse passe para Matheus Gonçalves, marcado, cercado, sai do Luiz Gustavo, dá Sander de volta, são 3 do São Paulo, ele fica no meio do campo, faz bela assistência, toca do ladinho, bola aberta com o Luiz Henrique, 48,5 e 30 para acabar a primeira parte. Quando o Brasil joga, ganha na garra. Entre no jogo, faça um palpite de ouro em estrelabet.com. Goiás, Sander, a bola na esquerda para Matheus. Matheus calcanhar na ponta esquerda, bola Luiz Henrique no fundo, cruza pro gol. Ela bate na jogada aqui atrás. Toca a bola em Arboleda. Escanteio, o Sander está caído naquela primeira trombada. Lateral no chão, depois a Arboleda botou o corpo na frente, escanteio, Goiás na esquerda, Soler. E o Rafinha ficou com o corpo na frente do Sander, que ficou caído, e agora tem escanteio. A equipe Esmeraldini, sempre 2 jogadores próximos da bola. Tá por ali o Gava para bater de pé direito, de pé canhoto Luiz Henrique.
Luiz Henrique na cobrança de escanteio no minuto final, na primeira trave, desvio de cabeça para dentro, vem o Rodrigues, Messias, o zagueiro, tocou para trás, Messias, deu uma de zagueiro mesmo, Natan na cabeça, Luiz Henrique, volta a bola na ponta para Matheus, 2 em cima, já tá no meio, o São Paulo tenta o contra-ataque, para trás o passe, opa! Sem embora teve falta, o Caleri caiu, a arbitragem não pega a falta, mandou seguir Zanovelli, São Paulo vem com ela, mas depois perde, toma Luiz Henrique, dá na ponta, Sander de longe, bateu, vai desviar, escanteio! Toca no pé do Luiz Gustavo, escanteio Goiás na esquerda no finalzinho. Soler. E sempre os dois jogadores perto da bola, né? O Luiz Henrique e o Rafael Gava vai pintar um cartão amarelo. E Zanovelli tá chegando ali, tá olhando pro banco, já encarou o seu alvo, apontou e esticou. Pelo jeito não foi pro Zubeldia, foi pro auxiliar dele. Foi pro assistente dele que estava cantando ali, né? Tava cantando na beira pra atrapalhar um pouquinho ali. O árbitro foi lá, deu cartão. Ferreirinha de cabeça pra Gagá, tira Luiz Henrique na esquerda, dá no fundo dessa bola pra Gava, bateu pro gol, foi desviada, Ferreirinha botou pra fora de novo. É novo um escanteio, Soler. Olha, que é o 4º consecutivo do Goiás, vamos ver se dessa vez sai alguma coisa, né? Os outros 3, nada aconteceu. E ele terminou o primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo na Serrinha. Goiás e São Paulo. Ele terminou. O Zanovelli se atrapalhou para terminar o jogo. Tem uma confusão atrás do gol. Alan Franco com David Braz. Tem gente da comissão técnica do São Paulo envolvida também. Ricardo Capriotti. Essa confusão tá mais quente do que o jogo. Termina 0-0 o primeiro tempo, Capriotti. Tá louco, mas demorou pra acabar esse jogo aí. Pelo amor de Deus, que sofrimento. Ô jogo ruim, barbaridade. Será que não dá pra acabar agora, não? A gente faz um apito final aqui, em homenagem a esse primeiro tempo patético aí de Goiás e São Paulo. Mas o Mauro vai falar disso já já. Atenção, Gustavo Soler, tem confusão aí, mas já tá tudo certo aí, Soler? Mais ou menos, Capri. Agora tá todo mundo se empurrando pra dentro dos vestiários. Chega ali o batalhão da polícia, só fica olhando o que tá acontecendo, mas teve ali um princípio de tumulto. Aparentemente agora os ânimos um pouco mais tranquilos, com um detalhe do glorioso Paulo César Zanovelli, né, Capri? Ele deu 5 de acréscimo, deu um escanteio e falou: muito ruim o jogo, não tá acontecendo nada, então vou acabar com o escanteio pro Goiás e vida que segue. Terminou o primeiro tempo com este resultado, Capri. O São Paulo está avançando para as quartas de final. Ah, tá louco. O Goiás não joga nada, Mauro. Precisa ganhar aí, mas não chuta no gol. Jogo xoxo, chato. O São Paulo, então, que já tá com a vantagem, nem ousou passar do meio de campo. O que tá acontecendo com esse jogo aí, Maurão? Não tá acontecendo nada. Basicamente, né? Eu tô pegando aqui as finalizações. Até do Goiás são mais do que eu imaginava. São 6 finalizações. Uma só na meta do Rafael. Pro meu critério são 3 chegadas perigosas do Goiás, uma do São Paulo. Hoje eu tô bonzinho, mas o jogo foi muito chato, né? O Goiás, primeiro, tem suas limitações, está no momento de Série B, acabou de trocar de treinador, está estreando o treinador, conhece bastante o futebol do Goiás, inclusive futebol goiano, até recentemente o Wagner Mancini estava no Atlético Goianiense, armou a equipe com 3 homens à frente, o Wellington, o Ângelo Rodrigues e o Matheus Gonçalves, que foi o melhor no primeiro tempo, mas pouca coisa fez o meio campo, dificuldade de chegar aos 3 homens, o Gava, o Natan e o Luiz Henrique pela direita mais à frente. São Paulo esperou que está na dele, até para não se desgastar, joga hoje, joga final de semana tal, pela Série A do Campeonato Brasileiro, está numa crescente e está jogando com o regulamento debaixo do braço, né? Onde quiser, no calção, na chuteira, na cabeça, no coração, enfim, tá fazendo o dele. Só que ao fazer o dele e esperar um Goiás que não vem, o jogo fica arrastado, fica chato e o 0-0 se justifica até agora em Goiânia, Capriotti. É muito ruim, né? Jogo fraquinho mesmo, a qualidade bem baixa. Bom, o Goiás vai ter que melhorar muito. Daqui a pouco a gente faz uma projeção aí com o Mauro. Tem que melhorar muito se quiser marcar pelo menos 2 gols do São Paulo. E o São Paulo tá na dele aí, não é? Só esperando, aguardando e vendo o que vai acontecer, porque a classificação já está encaminhada. Bom, eu volto já com o Mauro. Daqui a pouquinho o Rogério Assis retoma para os 45 minutos finais. E eu lembro, hein? Parou de rolar a bola no Ailê Pinheiro em Goiânia. A bola parou de rolar para Goiás e São Paulo. O que é que tem?
tem debate na Band, o primeiro debate para os candidatos à Prefeitura de São Paulo. É em São Paulo e em boa parte do Brasil que a Band realiza esse primeiro debate das eleições 2024. E o Vitor Lupato está aqui conosco para trazer o destaque nesse intervalo inteligente Bandeirantes, porque daqui a pouquinho começa. Os candidatos já estão chegando por aí. Lupato, boa noite. Tudo bem, Capriotti? Boa noite para você, para todos ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Ainda não estão chegando, daqui a pouquinho começam a chegar aqui ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde, como você disse, nós traremos a transmissão logo após o apito final desta partida. Por enquanto, para quem quiser escutar no rádio e também acompanhar pela internet, já temos uma live aberta em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial com todo o aquecimento deste debate. Começa às 10h30 da noite a nossa transmissão em rede com a Band TV às 10h15. Bom, Capriotti, nós temos 5 candidatos confirmados para este debate de hoje. Então vamos lá aos nomes. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que é candidato à reeleição, herdou o cargo de Bruno Covas, que faleceu em 2020. Depois temos também Tabata Amaral, do PSB, que deve ser a primeira a chegar em alguns instantes. Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL e também concorre pela segunda vez à Prefeitura de São Paulo, foi para o segundo turno em 2020. Pablo Marçal, o coach motivacional, que chegou como um outsider da política e aparece bem em algumas pesquisas. E o jornalista José Luiz da Atena, que foi o nosso colega aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação por bastante tempo. O Pablo Marçal, que é do PRTB, e o da Atena, que concorre pelo PSDB, partido de Bruno Covas, que venceu as eleições de 2020. Nós teremos uma novidade para este debate, a participação ativa de quem acompanha, usando a sala digital. Não é uma novidade, nós já temos a sala digital nos debates da Bandeirantes desde 2018, mas agora, em um dos blocos, os candidatos terão que responder a perguntas feitas em cima dos temas mais procurados pelos eleitores dentro das buscas do Google. Para a gente fechar, Capriotti, não é só aqui em São Paulo, para quem nos acompanha em outros cantos do país, outras 19 cidades também terão debates, claro, realizados pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, que, como sempre, sai na frente e realiza esse primeiro debate de ideias entre os candidatos à prefeitura, no caso de São Paulo, a mais rica, mais populosa e maior cidade do país. Valeu, Lupato. O Vitor Lupato está acompanhando todos os detalhes desse debate que começa daqui a pouquinho. Assim que a bola parar de rolar no campeonato, na Copa do Brasil, para Goiás e São Paulo, a gente já vai imediatamente para o debate que tem início previsto para 22h15. Agora o quinto final marcou 9 da noite, estamos a 1h15 do debate que vai apontar aí os caminhos para o eleitor paulistano fazer a sua escolha na eleição deste ano. E assim como em São Paulo, muitas outras capitais e cidades do Brasil vão receber o debate organizado pelo Grupo Bandeirantes. Já voltamos daqui a pouquinho para falar mais de Goiás 0, São Paulo 0, no intervalo inteligente Bandeirantes, que faz uma pausa rapidíssima e retorna em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo tigre. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima.
carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. A Estrela Bet a Estrela Bet. Sabe que quando o Brasil joga, ganha na garra. E quando o Brasil ganha ouro, você pode ganhar até R$15. Isso mesmo, R$15 em apostas grátis. Participe das promoções e transforme cada vitória em novas chances de ganhar. Palpite em estrelabet.com. Estrelabet.com e aproveite! Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Oitavas da Sul-Americana. Braga e Timão frente a frente por 180 minutos. O hino do Massa Bruta dá a letra. A gente só joga se for pra ganhar. Mas o time do povo promete entrar com raça e com o coração fora de casa. A cidade de Bragança se inflama. É o interior contra a capital. RB Bragantino e Corinthians. Terça, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus. Futebol é com a Bandeirantes. São 9h05, intervalo inteligente Bandeirantes. Intervalo de 0 para o Goiás, 0 para o São Paulo. Vale classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo com o Rogério Assis, Mauro Betting e também o Gustavo Soler. Atenção, Bruno Puzóvio. Vamos lá, Puzóvio, o que é que tá rolando hoje aí no esporte, hein? Já temos resultados finalizados e também os times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos dar uma repassada aí, Puzóvio. Vamos lá, Capri. Tivemos a medalha de bronze no futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris, mas cedo o Marrocos goleou o Egito por 6-0 e ficou com a medalha de bronze.
11, já amanhã, 13h, pelo horário de Brasília, Espanha e França disputam a medalha de ouro. Também tivemos um jogo na Liga Argentina. Nessa tarde, Argentinos Júnior e Sarmiento empataram por 0-0. Também temos Sub-20 do Campeonato Brasileiro. Mais cedo em Fortaleza, o Flamengo venceu o Ceará por 2-0. E agora temos bola rolando no Campeonato Mineiro, no Clássico Mineiro, entre Cruzeiro e América Mineiro. Partida também no intervalo, por enquanto, 1-0 para o Cruzeiro. Para fechar com os times já classificados para as quartas da Copa do Brasil. São esses Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo, Juventude e o Corinthians. Capri. É isso aí, times que já estão garantidos na próxima fase da competição, tudo com cobertura, claro, da Rádio Bandeirantes. Mauro, tem algum caminho aí para o Goiás tentar incomodar um pouquinho o São Paulo no segundo tempo e quem sabe conseguir esses 2 gols que podem levar para os pênaltis a decisão, ou 3 ou mais gols para a classificação direta, o que parece pouco provável nesse momento? E antes mesmo de a bola rolar em Goiânia, né, Capri? Eu tentaria mais com o Matheus Gonçalves, é a melhor opção, mas como brigaram os jogadores de São Paulo e Goiás, não só eles, né? Muito chato esse aspecto. Está muito chato isso no futebol brasileiro e sul-americano. Melhor aposta é o Matheus Gonçalves pela ponta esquerda Goiânia. Soler, os times já voltaram aí pro segundo tempo? Não, Capri. Ih, tá feia a coisa, nem ia. Ó, se ficassem no vestiário também não ia fazer diferença, viu, Maurão? Não ia fazer. Porque, olha, o nível do futebol no primeiro tempo foi bem baixo. Né? Podia cancelar o segundo tempo, claro, o torcedor não ia gostar, mas quem gosta de futebol também não tá gostando, não gostou do que viu até agora de Goiás 0 São Paulo lá. Vai ser muito melhor o debate daqui a pouquinho na tela da Band, com a mediação do Eduardo Oineg. Já, assim que a bola parar de rolar, vai ter o debate em São Paulo e em muitas outras cidades do Brasil. Candidatos à prefeitura das suas respectivas cidades vão debater. Aqui em São Paulo, o comando será do Eduardo Oineg. Já na tela da Band, aqui na Rádio Bandeirantes, nas emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o primeiro debate, tradicionalmente acontecendo na sede do Grupo Bandeirantes. Pois não? Curioso os jogadores do Goiás reclamarem que o árbitro não deixou bater o escanteio. Eles não sabem da regra? Não sabem. Isso é fato. Tiveram 2 antes desse terceiro, né, para reclamar. Perderam os escanteios, foram reclamar, encheu a paciência do Zanovelli. Você tinha que deixar bater o escanteio. O árbitro não tem que ter bom senso com isso. Claro, sem dúvida, não. A regra não fala sobre isso. Nós já tivemos gol em Copa do Mundo. 78, na Zico, Copa de né? 78. Clive Exatamente. Thomas, bandeirante de País de Gales, o Nelinho bateu o escanteio, a bola chegando na cabeça do Zico, desgraçado, parou o jogo, acabou com a partida e nunca mais apitou. É exatamente isso. Quer dizer, ele cumpriu a regra. Na regra ele tá lá, que ele pode fazer isso, né? Mas é uma completa falta de bom senso e de responsabilidade. Tivemos né? agora no jogo do Cuiabá, da Sul-Americana. Você só pode alargar o tempo para bater o pênalti. Ali deu um azar desgraçado, o árbitro, porque bateu, o goleiro defendeu, voltou o rebote e ele acabou na cobrança. Eu acho o seguinte, deixa rolar, depois você bate e acaba. Você fica aquilo, né? Que o que salvou ele é que teve jogador que disse que ele chamou os capitães e avisou. Atenção, vai bater. Exatamente, aí acabar o jogo. Aí tudo bem. Atenção. Vai não chutar. É o ideal, mas, né? Não, o rebote já não faz mais parte, ok? Se tiver rebote, alguma coisa na trave, ele avisou os capitães. É um preciosismo que você tem que usar a regra 18, porque precisava avisar o estádio, já que agora tem esse sistema, porque senão fica essa bagunça mesmo. Eu acho que nesse caso não tinha o alto-falante, o microfone. Não, com certeza. Mas menos mal que ele avisou, né? Ele falou, ninguém podia reclamar depois, porque foi avisado antes, mas é realmente algo assim... inédito, né? É muito raro você ver um árbitro ter um tipo de atitude como essa, de avisar, vai acabar assim que o sujeito bater na bola aí. Se for gol, ótimo, se não for, se virem. Bom, 9h10. E aí, Soler, tá uma conversa aí, o árbitro tá conversando com o David Braz, tá todo mundo aí numa resenha brava. O que tá rolando aí, hein, Soler? Tá até agora o Ângelo Rodrigues bravo com o Zanovelli pelo cartão que ele tomou, né? Porque o Zanovelli deu o cartão pela agressão, algo que não aconteceu. Agora o Zanovelli falou, não, eu vi que você empurrou, não sei o que, e tá ali num portunhol, o Zanovelli tentando explicar, num portunhol o Ângelo Rodrigues se defendendo, David Braz conversando. O São Paulo não voltou, né? Até agora. Mas o David Braz tá até agora conversando ali com o Bandeira, nada do São Paulo até esse momento. E o São Paulo não gostou do jogo, né? E com razão.
Ô, São Paulo, volta aí, melhora um pouquinho esse nível. Se o do São segundo Paulo não tempo. voltar, Capri, pro Goiás é bom, né? O WO é 3-0, aí o Goiás passa. Talvez seja o único jeito de passar hoje. Olha lá, o Zanovelli tá olhando pro cronômetro, o relógio. Você viu que ele fez um sinal? Pode chamar lá a rapaziada pra voltar, porque já passou do tempo, né? Você viu que ele fez um sinal, olha lá, como se fosse escrevendo alguma coisa? Vou pôr no relatório. Já mandei chamar. Você sabe que quando põe no relatório a punição é seríssima, né, Capriotti? R$10 mil de multa. Se é que pagam. De multa. Se pagam. Pois é, então. Essas coisas que servem só pra inglês ver. Aliás, nem inglês ver, né? Porque o cara tá longe daqui. Aliás, por que inglês ver, hein, Mauro Betti? Por que Você que sabe não que japonês ver, chinês ver? Você sabe que acho que a definição é por conta de fiscal de rodovia. Rodovia não, perdão, de ferrovia no final do século passado. É uma história que começou em São Paulo, que para bater ponto. Era alguma coisa, se eu não me engano, que tem a ver com a ferrovia na cidade de São Paulo no final do século XIX. Eu juro que é isso. O que esse cara tá fazendo com o rodo ali agora, no campo, Rogério, você que é um monstro para narrar. Não, eu falei agora o São Paulo tem a irrigaram. justificativa, né, Canhão? Então, papai, não voltei porque o campo tá alagado, tô esperando melhorar. Não, olha a justificativa Capriotti, do São Paulo aí. Eu disse aqui um pouco depois do concentração que irrigaram o gramado o tempo inteiro. Molharam tanto, Capriotti, que teve que um cidadão com um rodo resolver no meio do campo. Vamos então para esse polo aquático, Capriotti. Vai lá, porque olha, só no Brasil tem esse tipo de coisa sensacional. Vamos lá, solta a voz e vem! Vem, Rogério Assis! Está tudo Vem, pronto. canhão! Vamos, Ricardo Capriotti, o Goiás da saída. Começa o segundo tempo em Goiânia. Ai, meu Deus, o cara usando um rodo, temperatura de 35 graus e a previsão de chuva próxima para Goiânia em setembro. Sai jogando aqui atrás o time do Goiás, na marcação com o Matheus Gonçalves, domina a frente, volta com o lateral Dieguinho de volta o passe, dominou o Wellington, a bola tinha saído pela linha lateral, quando domina o atacante do Goiás, é tudo muito bom também no começo do segundo tempo, atacante do Goiás domina, precisando marcar pelo menos 2 gols, o cara sai com a bola pela linha lateral. Começa o segundo tempo sem alterações, lateral São Paulo defesa para fazer a cobrança. O Wellington vem aí, terminando Goiás e São Paulo, tem o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Aqui na Bandeirantes, assim que a bola parar. Sai jogando o Dieguinho, lateral direito do Goiás, na ponta para o Wellington por baixo. O outro Wellington do São Paulo botou para fora essa bola pela linha lateral. Quando o Brasil joga, ganha na garra. Entre no jogo, faça um palpite de ouro em estrelabet.com. Lateral Goiás, ataque para fazer cobrança. Dieguinho ia colocar na frente, ninguém se desmarca, ele até vai voltar com a bola. Vem praticamente linha do meio do campo, agora enfia na direita, essa bola muito forte, o passe de cabeça do Wellington para o São Paulo, tira, volta, Luciano não pega, passa Dieguinho, rebote atrás, Natan, Luciano põe o pé por baixo, toma, Galera e Messias o atropela, falta marcada, Messias comete a falta, o jogo está parado, é para o São Paulo cobrar, futebol na Bandeirantes com o Estúdio 92 em Cascavel do Paraná, 1 minuto e meio, segundo tempo segue 0-0, assim o São Paulo avança, vai para as quartas de final da Copa do Brasil, São Paulo que venceu no Morumbi, placar de 2-0 semana passada em Brasília, 9h15 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, pro São Paulo, domina a jogada, Lucas vai girando, escapa de 2, vai na marcação, contra o terceiro, caiu, é falta, ele ia fazendo fila, no terceiro não passou, tomou uma rasteira, é falta São Paulo, Gustavo Soler. Falta a favor do time do São Paulo, o tricolor não tem tanta pressa, né, que já está se classificando para a próxima fase, tanto que nem mandou ninguém para a área e desce agora pela esquerda. Já cobrada a falta com pressa, Ferreirinha lá do esquerdo entrega para o Wellington, pede de volta, Ferreirinha recebe, Dieguinho daquela fungada no cangote, Ferreira protege no milho, recua, dá mais atrás o passe, a Luiz Gustavo volta no meio campo com o Deno Rafael que domina com o pé, marcado para cima dele, Ângelo Rodrigues, de pico Rafael, toca no ataque, Messias de cabeça, rebate essa bola, ganha altura, sobe na de cabeça, ganha do Luciano, se abaixa o Wellington do São Paulo, ganha, dá a Caleri, Natan pressiona, Luiz Henrique na sobra, ajeita e domina aqui atrás com o Goiás, com quase 3 do segundo tempo, 0-0, você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Goiás para a grande área, a bola para Dessou, vem o Wellington de cabeça para o São Paulo, cortou. O Wellington domina, o do Goiás, tocou atrás a bola, Luiz Henrique, levanta a cabeça e bate. Bandeirantes, o canal do esporte.
Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. RCR, Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Futebol é como a maior rede de rádios do Brasil. Anunciando para daqui a pouco, depois de Goiás e São Paulo, o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo na tela da Band e na Rádio Bandeirantes também. Canelli bota na ponta o passe errado. Essa bola não chega para Ferreirinha. De longe, Messias volta. Tadeu com o pé. Domina e joga na grande área do Goiás agora. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Messias, zagueiro do Goiás, atravessa a jogada, vira a bola com David Braz, Bertão, capitão domina pelo meio campo na esquerda, já dá pela meia direita, passa Luiz Henrique, domina, marcado, vem Natan domina, se aproxima de volta, o passe curto para David Braz, ele tenta a jogada no ataque do Goiás aos 4 do segundo tempo, bota essa bola com o Sandro na ponta esquerda, Gava se aproxima, dá na linha de fundo, a Bertão, fechou aqui, Matheus Gonçalves, dá no fundo da cena, tentou cruzar, a bola vai desviada para fora, linha lateral, é arremesso, ataque do Goiás, a Arboleda chegou em cima, Sandro com pressa para fazer a cobrança, pelo menos tinha pressa para arremessar, só que o Gava está marcado. Vai colocar na grande área Sander, lateral esquerdo do Goiás. 4,5 segundo tempo, 0-0 assim. O São Paulo vai às quartas de final da Copa do Brasil. Sander arremessa essa bola do lado esquerdo para Matheus. De volta, Sander chuta prensada, a bola sai outra vez. Põe o pezão e toca para fora a Bobadilha. Sander arremessa na grande área, de cabeça volta, tira a Bobadilha. A bola não chega para Gava. Luciano recebe de volta, pé direito, dá um bicudo, lança Caleri. Ele contra Messias, disputa a jogada. Vai Messias primeiro para tomar, depois toma um tapa, é falta marcada. Falta de ataque, os dois disputam, chegam Messias e Caleri. Caleri põe o pé e o Messias põe o bração nas costas dele. Comete a falta, a arbitragem acompanhava de pertinho o Zanovelli. Ele deu a falta. Michel Lopes na mesa de som com Roberto Dias, Roger Palme Duarte, Caiame Martins na central técnica marcando. Goiânia na Serrinha, a bola rola, o relógio não para. Agora 5 minutos do segundo tempo. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo está indo para as quartas com esse resultado. Pois óbvio, 0-0 Goiás e São Paulo. Canhão, amanhã às 8 horas da noite o Paysandu recebe o Santos no Mangueirão pela Série B do Campeonato Brasileiro. E já tem debate no grupo Bandeirantes, Maju Arruda Leite. Quase tudo pronto para esse que é o primeiro encontro entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Daqui a pouquinho a chegada dos candidatos aqui à sede da Band. A primeira a chegar é a candidata pelo PSB, Tabata Amaral. Depois o candidato pelo PRTB, Pablo Marechal. Em seguida, Guilherme Boulos do PSOL, José Luiz da Atena do PSDB e Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB. Na marcação, Matheus vai tentar driblar com o Wellington. O ponta tentou driblar, o Wellington do São Paulo bate nele, é falta marcada. É pro Goiás cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Goiás ataca, Antônio Rodrigues atrás, a jogada para dentro do linha de fundo no ataque. Gava levanta a cabeça, cruzou, Arboleda de cabeça, tira a bola, cai na esquerda. Na sobra com Sander de primeira, toca no meio do campo. No rebate do Miri, volta a bola com David Braz, que toca de volta para Sander, linha de fundo na esquerda. Para Matheus Gonçalves, pé direito, levantou no Antônio Rodrigues de cabeça para fora. Bota a cabeça o centroavante do Goiás, ela quica perto do gol. Susto tomou o goleiro do São Paulo, Soler. Se posicionou muito bem agora o Rodrigues, entre o Alan Franco e o Wellington, os zagueiros do São Paulo. Pularam ali, iam tropeçar uma folha sulfite que não saíram do chão. O Ângelo Rodrigues saiu muito, testou, mas testou para fora. Melhor oportunidade do Goiás no segundo tempo. Na loja online Sil, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, no jardim. Acesse loja.com.br e aproveite. Na jogada o Wellington domina com o time do Goiás, limpou, ajeitou, bateu pro gol, ela vai para fora. Outra jogada perigosa do Goiás agora com o Wellington Matheus. Mauro Betting. São 7 minutos e meio do segundo tempo. E como no primeiro, só o Goiás ataca, 0-0, Mauro. Só o Goiás ataca o Rogério porque ele precisa, né? O São Paulo com dificuldade para segurar o jogo à frente, armar e buscar um pouco mais, até com a ligação direta tá errado. Melhor o Goiás, pouquinho melhor o segundo tempo até agora em Goiânia.
8 minutos do segundo tempo. Carrega a jogada. Lucas domina meio campo do São Paulo. Do que faz o giro, é pressionado. Tenta a primeira passagem. Marcado, pé de atrás. Bobadilha. Lucas entrega para a direita no apoio. Rafinha domina o capitão e volta a bola. Ajeita Arboleda e joga bem aberto aqui na ponta direita. 8 do segundo tempo. Goiano. São Paulo indo para as quartas de final da Copa do Brasil. 0-0 para Goiás e São Paulo. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Nakata. Wellington para a grande área, cruzou, Luciano tentou ajeitar para trás, desequilibrado, tirou a defesa, Natan com Goiás, a quem tira, dá no meio para Matheus, virou para a ponta de cabeça, volta bem na marcação, tira Rafinha, Rafinha toca, dá para o Arboleda que vira o passe, Luiz Gustavo, que toca, ele volta, a bola para Rafinha, quem entrega mais atrás com a Arboleda mais uma vez, 8 minutos e meio, segundo tempo, 0-0. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Caleri domina a bola, entrada na grande área, girou pro pé direito, um canhão pro gol, Tadeu defendeu! Tinha Luciano, mesmo assim Caleri tenta que ela vai em cima do goleiro Tadeu. Foi forte essa bola, Soler. Só que o Tadeu estava atento, Canhão conseguiu fazer a defesa. Daqui a pouco o Goiás muda. Regis, camisa 10, tem passagem pelo São Paulo. Não dá nem pra falar que ele jogou no São Paulo, ele passou pelo São Paulo. Na marcação, Luiz Henrique com Goiás, levantou de Rodrigues de cabeça, Arboleda, a bola sai da grande área, volta na ponta, Luciano tenta, perdeu na primeira bola, vem o Wellington Matheus, Luiz Henrique levantou o pezão, a arbitragem pega a falta, opa, é falta, pezão lá em cima, comete a falta em cima de Luiz Gustavo, e vem a mexida no Goiás, Regis, mais um Thiago Galhardo, sai com a 8 no Goiás, o Rafael Gava vem com a número 10, Regis, 8, Rafael Gava para a entrada do 10, Regis, posicionado também por ali o Thiago Galhardo, já ali entrou em campo, né? O Thiago Galhardo, vamos ver a plaquinha que vai subir. Thiago Galhardo, centroavante da equipe do Goiás, é o quarto árbitro ali, o Paulo Belenci Alves, não tá conseguindo, agora já deu para ver, né? Saiu o Luiz Henrique com a 88 e entrou com a 33 Thiago Galhardo. Então repetindo, 8 Gava e 88 Luiz Henrique para as entradas de 10 Regis e 33 Thiago Galhardo. 10 minutos do segundo tempo, ou seja, Mauro Betti e Wagner Mancini faz o que faz qualquer técnico, tendo que reverter um 2-0, né, Mauro? E com bons jogadores, Galhardo até a seleção já serviu, talvez fosse exagero, mas era um grande momento. São Paulo chegou, a bola reboteou, a defesa tentou o toque, voltou o Luciano, bateu de primeira para fora! Luciano, do jeito que a bola veio viajando, mandou um canhão e sai lamentando, achou até que podia dominar. Essas mexidas então não é Mauro Betti pro time do Goiás, é para tomando um ou tomando dois a partir de agora também não adianta nada. Mas são bons jogadores, né? O Regis, inclusive, já esteve no São Paulo. Talvez você não lembre, jogou muito pouco no São Paulo, Corinthians e Palmeiras também, se quer para a lei do ex. É um canhotinho de boa qualidade, falta consistência, mas é bom jogador, habilidoso. Como o Thiago Galhardo já viveu bons momentos em 19 e 20. Wellington para o São Paulo, para a grande área, para Ferreirinha, para o Wellington, levantou a cabeça, bateu para a grande área. Não foi para a grande, foi para a pequena área. Ele botou na mão do Tadeu, Soler. Mal demais agora o Wellington, né? Ele chegou com facilidade na linha de fundo, na hora de cruzar e tirar um 10, cruzou tudo errado. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. 11:30, segundo tempo, 0-0, Rafinha levanta essa bola para o meio, passe errado, domina a frente, Natan, virou para a direita. Vem o Wellington, travou o Alan Franco, rebote Regis, pé esquerdo, na área, Ângelo Rodrigues ajeitou, bateu fraco demais, na mão do Rafael, pareceu prensado o chute dele. Ela vai na mão do Rafael, perdeu outra chance o Goiás, Gustavo Soler. Na grande oportunidade da partida, caiu no pé do centroavante o Ângelo Rodrigues, ele que está completando 12 jogos pela equipe do Goiás e não conseguiu marcar. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Rafael ganhou do São Paulo, pressionado, pé esquerda, toca essa bola para a ponta esquerda para Ferreirinha, marca Diego Ferreirinha, vai bem na bola, que belo giro, já dá na ponta, fecha o Wellington, Caleri como se fosse um ponta esquerda, fecha aqui, domina, vai por dentro, ajeitou na grande área, na direita, Luciano fecha de frente, mas perde equilíbrio da marcação, Sander vai, Luciano comete a falta nele. Luciano tropeça na bola e depois comete a falta no seu adversário. É falta, o Goiás cobra com pressa, tá 0-0. Mas é claro, no placar agregado tá 2-0 pro São Paulo. O novo Disney Plus tá com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus.
Difusor em Bituba, futebol na maior rede de rádios do Brasil. Quando terminar Goiás e São Paulo pela Copa do Brasil, tem o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo com todo o time de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Dieguinho domina na direita, enfia o passe na direita mais aberto, vem Wellington Matheus. Ele domina, marcado por Ferreirinha, o encara, já driblou. O Wellington encara o seu xará, tocou para trás, a Regis, o Wellington caiu na ponta, o Wellington do São Paulo. O do Goiás ficou com ela, no fundo cortou para canhota, para cruzar. Dieguinho pede atrás, Wellington Matheus na fita, perdeu o Alan Franco, travou, Ferreirinha pega a sobra, dá na ponta o passe para Caleri. São Paulo tenta, sem muita velocidade, tá ganhando o jogo, tá 0-0 nesse placar, mas 2-0 no jogo do Morumbi. Caleri a Lucas, tomou o tapa, ganhou da Caleri, lado esquerdo, fecha o Luciano, já está de pé Lucas, dominou o Luciano, marcado pelo Messias, toca do ladinho, Luiz Gustavo vira a bola para a meia direita, para correr Lucas, passe é forte, ele chega para tentar pegar, domina, à frente de Sandra, mas devolve a bola pelo meio do campo, entregando para Rafinha. Rafinha começa a jogada, volta a bola para a Bobadilha. 13 minutos 40 segundos de jogo no segundo tempo. Seguimos com o placar de 0-0. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão BHG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Na direita o São Paulo domina, vem com o Lucas, linha de fundo, cadenciando a jogada, sem muita pressa. 14 minutos, segundo tempo com 0-0. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Patriarca de Cacilândia, futebol é com a Bandeirantes. Rafael, goleiro do São Paulo, domina a bola, entrega para a direita, fecha com a Arboleda, levanta na ponta, bem aberta, vai fechando esse lado, o Lucas, do que levanta a jogada, enfia pelo meio, Luciano, bota no peito, já faz um belo drible, sai bem do David Braz e já bota na esquerda, para correr Ferreirinha, dominou, limpou, na área, com Luciano, no fundo, bateu prensada, a sobra voltou para Ferreirinha na grande área, na esquerda, limpou para bater, clareou na meia-lua, botou-se atrás, dá a bola até Luiz Gustavo, pede Luciano na grande área, ele prefere o passe atrás e começa, dá a Caleri, passa o Wellington, Caleri domina, toca na meia-lua de primeira, Ferreirinha para trás, Bobadilha ajeitou, bateu longe do gol. Tava na frente do Tadeu na meia-lua, ele lamenta demais o Bobadilha, nem acertar o gol e acertou o Soler. E aí foi muito mal, né, Canhão? Porque da onde ele estava tinha que ter feito coisa muito, mas muito melhor, de frente pro crime, sem marcação, ninguém perto dele. Bobadilha pegou mal demais na bola e muda pela terceira vez Wagner Mancini. Sai com a 9 Rodrigues, vem com a 99 Edu. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Caleri vai na jogada, ela bate no peito dele, vai recuada, fica atrás com Bobadilha, tá sozinho, devolve, a bola começa com Rafinha mais atrás, 15,5 segundo tempo, 0-0. Trocando passes do São Paulo com Caleri, escapa da falta, sai bem da marcação com Gava, em cima vinha fechando o Sander na marcação, toca, recuada, volta a bola com Rafinha, Mauro Betting comenta na Bandeirantes, 16 segundo tempo, 0-0, Mauro! São bons jogadores que entram, o Edu teve uma passagem boa pelo Cruzeiro na Série B, no Curitiba também, mas seria melhor se fosse alguns anos. Lá veio o São Paulo. Lucas na meia, domina, põe na linha de fundo para Ferreirinha, tá na área, limpou, tá de frente, caminhou, ajeitou e botou para fora, Soler perdeu a chance. Mais uma oportunidade desperdiçada pela equipe do São Paulo. O tricolor paulista está vencendo no agregado por 2-0, mas no jogo de hoje 0-0 e o São Paulo não consegue levar perigo ao gol do Tadeu. Chega na área, mas não finaliza na meta, desperdiça mais um ataque agora com Ferreirinha. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 16,5 segundo tempo. Na direita o São Paulo tenta o Goiás, recupera a jogada, a bola pro meio. Wellington pro São Paulo, pra tomado, que toma, já ganha, lança a bola com o Bobadilha. 9:30 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, horário de Brasília. Na frente domina, aqui atrás o Wellington, vai recuar, Edu marca. Alan Franco domina com o São Paulo, um bicudo para o ataque, para Caleri, não vai. De cabeça toca, David Braz na ponta, para ninguém do Goiás. Fica sozinho essa bola para Rafinha. Toca na meia direita, puxando a marcação com 2, recuada. Volta Luciano, entregando atrás, começa a Arboleda, já domina e bota a frente. Toca a jogada pelo meio, a Luiz Gustavo, já domina e serve por dentro com o Luciano. Na esquerda, Ferreirinha, para Ferreirinha, dominou ele contra Dieguinho, para tentar driblar, tá na área, entortou, tirou o Messias, mandou para fora, mas a bola volta pro São Paulo, para o Wellington, do que domina, já bota com o Luciano, preparou, apontou, um canhão! Bandeirantes, o canal do esporte. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Super Condá em Chapecó, na rede Bandeirantes de rádio. Fechamos 18 minutos no segundo tempo. Meu querido Mauro Betting, pelo jeito, atuada no segundo e aquela do primeiro. Começa quente, animadinho, mas depois, quando vai naquele marasmo, meu amigo... E o marasmo chegou um pouco antes da hora no segundo tempo, mesmo com as mexidas do Goiás. Bola que atrás pro Cadeira, não pega Messias, domina e volta à frente a jogada, sai jogando com o capitão David Braz do time do Goiás. 18 do segundo tempo, 0-0, caminha David Braz, puxa a marcação, São Paulo chega a distância, tá 0-0, mas no agregado é claro 2-0 pro São Paulo, vencendo o jogo no Morumbi, semana passada ele chega em Goiânia com uma condição muito boa. David Braz para direita essa bola, bela assistência no fundo do Dieguinho, que o Ferreirinha volta, chuta a bola e o pé fica erguido e pega o Dieguinho. Primeira impressão de que ao chutar a bola não havia tempo para ele abaixar a perna. Mas o Zanovelli vai dar cartão e deu a falta do Ferreirinha. Ele não tinha, do ângulo que estava o Zanovelli, ele não tinha a distância exata do Ferreirinha com o Dieguinho. Acho que ele exagerou nesse cartão amarelo agora, viu, Gustavo Soler? Mas agora o Ferreirinha se deu mal, toma o cartão amarelo do camisa 47 de São Paulo. Detalhe, né, Canhão? Não tem ninguém do São Paulo pendurado na Copa do Brasil, né? A falta ali, o português bem claro, né, Canhão? Ele deu uma busanfa ali em cima do Dieguinho, né? Acho que é porque ele continua com o movimento, ele chuta. Exato, e continua ele não com tentou o sair, alto, né? Ele não tentou desviar. Aí, e o bracinho também, né? Tem o braço em o cima, braço, dá uma pra mim, o braço embaixo, né? Eu vou nem usar o termo, inclusive, que você usou nesse horário, 21 horas e 32 minutos, horário de Brasília, onde já se viu numa rádio, porque foi por cima, cartão amarelo. Lá vem a cobrança de falta para o Goiás. Para fazer a cobrança, Thiago Galhardo. Para a grande área, a bola para David Braz de cabeça. Arboleda rebateu. Sander na sobra, domina na esquerda. Devolveu naquele bololô, tirou de cabeça a Caleri. Alivia. Bota Luciano, vai chegar na frente, domina e volta na tampa do goleiro Tadeu, que sai com o pé aqui na sua grande área. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Wellington Matheus para a direita com Goiás, toca no fundo com o lateral, Dieguinho vai se aproximar na marcação, Diego Galhardo tocou para fora essa bola, quem? Luiz Gustavo, lateral do ataque, Galhardo pega a bola e já arremessa para a grande área, Regis tenta, Galhardo na sobra, tá na área, vai tentar bater o prensado, bola para fora, escanteio, no desvio, escanteio, Goiás na direita, só deram aos 20 segundos tempo. E o Goiás segue pressionando, segue sonhando e quem sabe quebrar esta zaga do São Paulo para buscar o primeiro e depois o segundo gol. Vem para a cobrança, Regis. Regis autorizado. Pé esquerdo, partiu, levantou na pequena área, subiu para pegar Rafael, é dele. Essa foi tranquila, foi um recuo, hein, Soler? Tudo isso para nada, né? Fez pose, se colocou ali para fazer a cobrança, fez gesto para dentro da área para bater na mão do goleiro. Daqui a pouco o Rodrigo Nestor no São Paulo. E aperta a marcação, São Paulo toma, vira a jogada, Ferreirinha, entrada na grande área, toca a Luciano, aberto na meia direita, escorou para Bobadilha, ia chutar, chegou, mas tem marcação, não chutou não. Toca de volta a bola, meia esquerda com o Luiz Gustavo, 21, segundo tempo, 0-0. Luiz Gustavo, ó, o Wellington que toca a bola para Bobadilha, que devolve a bola para o Wellington, perdeu, Wellington Matheus na bola, opa, falta do Wellington do Goiás em cima do Wellington do São Paulo. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 21, segundo tempo. Copa do Brasil definindo vaga nas quartas de final. São Paulo se classificando, Goiás e São Paulo 0-0, Pozóvio. Canhão, o Santos negocia a contratação por empréstimo do atacante Ignácio La Quintana do Bragantino para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Canhão, até o momento 4 dos 5 candidatos que vão participar do debate de daqui a pouco já chegaram ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Apenas o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que busca a reeleição, ainda não está por aqui. Mudou. Troca o São Paulo, Soler. Sai com a 10 Luciano e 47 Ferreirinha para as entradas de Wellington Rato, camisa 27 e Nestor, camisa 11. 22 e o São Paulo ataca, Rafinha na minha direita, para trás a bola, se apresenta do ladinho Rodrigo Nestor, vai tentar driblar, recuado, volta Luiz Gustavo, toca na direita esse passe, linha lateral do campo, de primeira, vai voltar a bola, Rato recua, devolve, a bola começa com Arboleda e as trocas feitas para o Zubildinho do São Paulo, Mauro aos 22 do segundo tempo, com 0-0 o São Paulo com a vaga quase garantida, Mauro Betting. O Rato é uma boa, o São Paulo precisa pensar também não só agora, e já temos aí quase
metade, estamos chegando à metade da segunda etapa, o Goiás não chega, mesmo com as 3 mudanças interessantes. Gente boa, qualificada e experiente para mexer o Wagner Mancini para tentar alguma coisa lá na frente para a equipe esmeraldina. Só pode ter que pensar não só agora, mas também na partida do final de semana pelo Brasileirão. Wellington Matheus, meio campo, domina na direita, escapa bem da marcação, domina, vai no drible, ele está dando a falta do Wellington no Nestor, que leva a mão no ombro. A imagem não mostra porque, evidentemente, o corpo do Nestor está na frente. O árbitro viu porque estava do lado da gente, não consegue ver, né, Soler? Saiu um bração ali do Wellington para cima do Nestor. O Nestor começa com a mão no rosto, ele desce, não, pegou no ombro. Deixa eu diminuir aqui o braço e agora fica com muitas dores na região do ombro. O Rodrigo Nestor, camisa 11 da equipe do São Paulo. Um detalhe, Canhão, o Wellington Matheus, ele chegou esse ano para a equipe do Goiás. Ele estava aqui em São Paulo no começo do ano. Disputou a A2 pelo Primavera de Indaiatuba. Pro ataque o São Paulo com Caleri marcado, vem 2 na marcação, ele caiu, falta! Falta é do Caleri, não é no Caleri. Tá marcando o Zanovelli, uma falta do Caleri em cima do zagueiro Messias. Um pouco uma imagem recuperada, mostra o Luciano chegando no banco de reservas, jogando copo d'água no chão, bravo. E a gente não consegue interpretar, né, por que essa raiva. Será que é porque saiu? Fominha para querer jogar, ele é, eu acho que não ficou pela irritação disso aí, acho que a vontade dele de jogar, né, que é sempre louvável, né, embora ele extrapole algumas, para não dizer tantas vezes, mas eu acho que não, ele segue o jogo. O Lucas está perto do Messias ali para ver se o Messias está machucado. Alguém precisa avisar o Lucas, olha, que ele está ganhando o jogo por 2-0. Para que ele está procurando confusão com o adversário que está caído, perdendo a vaga, Soler? Dá para explicar isso? Acho que o Lucas foi cobrar ali um Wolf Maia, né, pro Messias, que péssimo ator, só o Zanovelli caiu na dele, né? E aí é importante, é o árbitro da partida. Foi ali uma disputa Caleri e Messias, o Messias parece tomar uma voadora. Não aconteceu muita coisa não com ele. Falta cobrada, ataque na direita, o Wellington Matheus vai chegar, Alan Franco pro São Paulo, domina, girou e mandou para fora, essa bola vai direto pela linha lateral, com pressa, Dieguinho já arremessa, a bola vira com Regis, atravessa pro meio campo, abre a bola para David Braz, é marcado, Rato chega em cima, David Braz domina no meio do campo, entrega por dentro, belo passe, corta-luz feito pelo Galhardo, perdeu a jogada, Alan Franco toma, dá Luiz Gustavo, dispara pela ponta esquerda, Caleri, tenta aberto o passe, dá Nestor, Caleri correu para dentro da grande área, adiantou demais, Neto Messias, no carrinho bota a bola para fora, em lateral, ataque do São Paulo, ponta aí esquerda. Michel Lopes na mesa com Roberto Dias, com Roger Palme do Bate, Caiane Martins na central técnica marcando. Goiânia na Serrinha, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos do segundo tempo. Placar das oitavas, jogo de volta na Copa do Brasil. São Paulo indo agora para as quartas. 0-0 Goiás e São Paulo, Bruno Pozóvio. Canhão, bola rolando também no Brasileirão Sub-20 para Cruzeiro e América Mineiro. Por enquanto, 2-0 para o Cruzeiro. Já estamos ao vivo no Esquenta para o Debate, no YouTube da Rádio Bandeirantes. E a partir das 10h30 começa o primeiro encontro entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, que, como é tradição, acontece aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Domina Alan Franco com São Paulo, enfia no ataque Caleri, ele Messias. Chegou o Messias na frente, ameaçou voltar pro Tadeu, não volta, gira bem e joga atrás, o zagueirão do Goiás. Oi, Soler. E teremos as últimas 2 trocas no Goiás daqui a pouco. Wellington, volante, cria da base do São Paulo, daqui a pouco vem para o gramado. E Pedrinho também foi chamado por Wagner Mancini. 26 minutos e meio, segundo tempo, 0-0 Goiânia, com o futebol da Bandeirantes, Educadora Limeira. Rafael levanta a bola na esquerda, o passe com Caleri, sobe de cabeça, escora para trás, não pega, Nestor tenta bater da bola, bateu, desviada, ela toca no pé do Wellington Matheus e vai para fora. Em lateral é bola para cobrar o time do São Paulo no ataque agora. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Com quase 27 segundo tempo, o time da Bandeirantes essa noite, com Guilherme Maciel no digital, Alexandre Marques nas imagens do Twitter, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Goiás atacando, bola para ponta, bola para fora pela linha lateral, Alan Franco está com ela, ele pede ali para parar o jogo, para atendimento ao Lucas, que vai se levantar agora, pronto, jogo parado, e o Mancini vai trocar as últimas 2. E agora, tá com pressa o Goiás, tem que trocar logo, né? Tá ali já o Hever, ex-zagueiro do Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí, que era comandado... Com o Mancini técnico, inclusive, exatamente, não é? O técnico era o Wagner Mancini, tá entrando por ali o Wellington,
volante por volante, né? Saiu o Natan Melo, 70, entra com a 5 o Wellington, o jogador foi formado na base da equipe do São Paulo. Pedrinho, de camisa de número 17, também está posicionado por ali. E para variar, o Paulo Belense Alves, o quarto árbitro, ele não conseguiu levantar a placa. Mas o Pedrinho entrou. Rato na meia direita, Lucas para Rato na grande área, volta a Sander, botou para escanteio. Na tabela com Rato e Lucas. Essa bola foi tocada com o lateral chegando e mandando para fora, Soler. O Sander agora se antecipou da marcação, mas quase se complicou sozinho. Quase mandou essa bola contra a própria meta e saiu com a 11. O Matheus Gonçalves para a entrada do 17, Pedrinho. Escanteio, São Paulo manda os zagueiros para a grande área, para quem sabe fazer 1-0 e já ficar mais tranquilo ainda. Escanteio, Rato levantando a primeira trave de cabeça, a defesa tira, rebote, volta com o Wellington, lateral esquerda, quem domina a bola, vai no fundo, tentou o giro, travou na marcação, Pedrinho, botou o pé, mandou para novo escanteio. É tudo que o São Paulo quer, Soleira, mais um escanteio. E o São Paulo não tem pressa, mas na bola parada pode marcar o primeiro nesta partida contra a equipe do Goiás. Ok, o nem batedor do São Paulo tem perto da bola, tá todo mundo dentro da área, mas não tem ninguém para bater. Agora vai chegando por ali o Wellington Rato, camisa 27. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. 29, segundo tempo, Rato para fazer a cobrança, escanteio, São Paulo, ponta esquerda para a grande área, Arboleda, Rato levanta, pro Caleri, defesa tira de cabeça, Rafinha cabeceia, bota no meio de novo, para tentar pegar na ponta, Wellington Rato, disputa na marcação, Alan Franco, o zagueiro não pega, Wellington domina, volta, Rodrigo Nestor para trás a Rafinha, domina no último do São Paulo, inverteu na ponta, passe errado, mesmo assim, deu para Rato pegar, deu certo, ganhando do meio campo, ele vai ter que voltar, não voltou, belo giro, protege bem, limpa de novo o Edu, toca para trás, esse Edu tá com o bagageiro meio cheio, hein? Vai viajar pra longe? Não tá mal o bagageiro meio... Porta-mala eu não tenho muita credibilidade pra falar de porta-malas de categoria brasileira, do Alfa Romeo dos anos 70. Nós não jogamos futebol, né? Também. Mas enfim, julgamos o futebol, né? Isso aí é verdade. E não tá legal, né? E bom, pelo menos o Mancini tem toda a lei do ex, né? O Wellington, como foi destacado, é um bom volante revelado pelo São Paulo, teve momentos internacional, um cara que arrisca de fora da área, algo que também está faltando pro Goiás em Goiânia. Bola para fora, Nestor bateu prensado, ela sai, arremesso lateral, ataque do Goiás, na ponta Galhardo de joelho, Alan Franco é quem rebate, tirando daqui, pega o Wellington pro São Paulo para tomar, 2 em cima, pede a falta, no arbitragem não deu, toque na bola, 30, segundo tempo, na direita, abertura feita na ponta para chegar aqui na ponta para pegar essa bola, vem o Wellington Matheus, domina o Wellington, na direita, devolveu recuando para Dieguinho, de volta para o Wellington, marcado pelo Wellington do São Paulo, Wellington Matheus para tentar cruzar, limpou, bateu para a grande área, Alan Franco, escorou para trás a bola para o Wellington, dá na linha de fundo para Rodrigo Nestor, marca Regis, tira Nestor, dá na ponta para Cadeira, volta Messias, botou o pezão Messias, mas batendo o pé do Caleri. Lateral, ataque do time do Goiás. 30 minutos e meio do segundo tempo. Seguimos com o placar. Não, isso não. Placar de 0-0. Ela volta aqui atrás da marcação com 2 jogadores do time do Goiás. Fecha David Braz. Dá para o Wellington. Ameaçou cruzar. Tocou na ponta. Recebeu para Dieguinho. Dieguinho na direita. Para Regis. Pé direito por dentro. Acha bem se aproximando da marcação. Wellington, o volante. De volta o passe. É Dieguinho. Lá para a área. A bola, cruzamento para Galhardo. Arboleda de cabeça. Rebate. A bola voltou na ponta. Fica para Pedrinho. Lá do lado esquerdo. Marcado. Lucas é quem chega para tentar pegar na bola, 31 segundo tempo, Pedrinho sai da grande, quase sai do campo, toca do lado, devolve ela pela meia, puxa com David Braz, marcado bem o zagueiro do Goiás aqui na meia esquerda, vira o passe da ponta esquerda, Pedrinho passou bem em cima da bola, fez uma gracinha, bateu prensada, a bola volta com o próprio Pedrinho, para tentar tomar com o ataque do Goiás de novo, 31,5 segundo tempo, para Galhardo, escorregou, quase que perdeu a bola, volta marcando o Luiz Gustavo, falta do Luiz Gustavo, é falta marcada em cima do Thiago Galhardo, 31,30 segundo tempo, 0-0, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Tem impresso o Goiás cobrando a falta, 15 para as 10 da noite, hora de Brasília, vem na ponta Wellington Matheus, cortou para a perna da canhota, um canhão pro gol, ela vai por cima. E não passa tão longe não do gol do Rafael, Soler. Mas estava atento ali o goleiro da equipe do São Paulo.
só esperou. Finalização de fora da área, camisa de número 31, Wellington Matheus, jogador que estava no Primavera de Indaiatuba no começo da temporada, chegou para reforçar o Goiás na Série B, e o goleiro Rafael, hoje completando 99 jogos pelo tricolor e já conversando para renovar o contrato. Tem vínculo até o final da próxima temporada, mas São Paulo quer estender esse contrato pelo menos até 2026. Rafael, que foi terceiro goleiro do Brasil lá na Copa América. São Paulo ataca, a Caleri com o peito, ajeita para Nestor com o Dieguinho. Tirou para trás a bola, vem David Braz, Tadeu, o goleiro saiu, então o gol vazio. Domina David Braz, vira na ponta aqui atrás com o lateral Dieguinho que joga sozinho. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 32,5 do segundo tempo. Copa do Brasil, São Paulo tá indo para as quartas de final. Goiás e São Paulo tá 0-0, Pusóvio. Canhão, a dupla brasileira Ana Patrícia e Duda vão enfrentar as canadenses Melisse e Brand amanhã às 5h30 da tarde no final do vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris. Todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo já chegaram à sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque daqui a pouquinho, às 10h15, começa a transmissão desse primeiro encontro entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Já está quase tudo pronto para o início das discussões e para os temas mais importantes da cidade de São Paulo. Troca o São Paulo, Soler. Sai com a 7 Lucas, vem com a 15 Michel Araújo. Michel Araújo no lugar do Lucas. Bom, Mauro, a essa altura, com 33,5, ele começa a poupar os seus jogadores e os seus titulares, né? Eu acho até que demorou um pouquinho, com todo respeito ao Goiás, pela condição do jogo, mas o Goiás não consegue chegar. Eu acho até que alguns minutos antes, o Superdia podia ter feito isso com a equipe do São Paulo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. 34, segundo tempo. Bola para fora aqui na ponta, arremesso lateral de quem é, de quem é, de quem é. Tá marcando o assistente Rodrigo Correia, é do São Paulo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Dieguinho corta a marcação, volta atrás do Wellington do Goiás, levanta a bola para a ponta esquerda, Rafinha vai na trompada, disputa, ela volta com o Wellington ainda, é do Goiás a sobra. 34 segundo tempo, para tomar na frente essa bola marcada, o Bobadilha, foi lá para roubar, roubou bem, caminhou, caprichou, deixou do ladinho para Michel Araújo, tocando de volta a bola para Bobadilha, aberto do lado esquerdo, deu uma olhadinha para lá, para cá, fez uma gracinha, penteou a bola, espera alguém de São Paulo, do meio campo ele devolve a bola, começa no seu próprio campo atrás com o Alan Franco. 34 minutos e meio do segundo tempo, é Copa do Brasil definido, São Paulo nas quartas de final, com o Diário Independente em Barretos, na rede Bandeirantes de rádio também, toca na ponta Luiz Gustavo, de direita Rafinha, Rafinha para trás o passe, Rato por dentro, Caleri, opa, tomou a porrada, Caleri, falta! Não tem vantagem, tem cartão pro David Braz. Que raquetada que ele dá no atacante do São Paulo, Soler. E ainda vai pra cima para reclamar, bater boca por ali. O David Braz, esse é experiente, 37 anos de idade, até agora tá ali no bololô da confusão. Agora chega o Messias também batendo boca com o Rafinha. Clima bem quente, né? Que a gente lembra que no intervalo os jogadores saíram se empurrando, teve diretor colocando ali dedo na cara de jogador. O David Braz ainda teve a cara de pau de reclamar, né? Ele passou um rodo no Caleri, que coitado do centroavante do São Paulo. O David Braz ainda gritou com ele. 35 minutos e meio, é falta marcada para o São Paulo. O Caleri agora está sendo atendido, está fazendo ali uma manha. E agora o Regis vai lá e empurra o Caleri. Bom, como teve cartão para o David Braz, o Caleri não vai ser obrigado a sair de campo não. O departamento médico entrou, mas ele não precisa sair. O Caleri está encarando o Regis fala, mas foi na bola. Que bola, Soler? Que bola? A do joelho, a do tornozelo, dá para escolher qualquer uma, menos a do jogo. O Caleri está voltando para o campo, aliás nem saiu, né? E olha lá o David Braz chamou ele, hein? Vem para cá. Também, né, Mauro? O jogador às vezes joga pra galera, né? Porque tem gente que gosta disso, né? Olha lá, adora, mostrou. Isso. Já é mais jogar pra galera do que jogar futebol. Totalmente jogar pra galera. Vai lá o Zanovella, enquadra os dois. Se ele dá uma enquadrada no Caleri, eu não consigo entender por que, Soler. O Caleri apanhou. Só faltava ele punir o centroavante do São Paulo. Bronca pelo menos ele deu. O Zanovella deve ter falado, fica esperto para não apanhar em campo, pô. Tem que ficar ligeiro. 36 minutos e meio. Rato para fazer a cobrança. Acabou de chegar agora o Wellington Rato. A carne fresca no pedaço. Vai tentar direto, hein?
Alan Franco na grande área. Wellington Rato tomou pouca distância. Não vai bater pro gol, não. Rato da bola, levantou pro gol, Messias de cabeça, espana, tira essa bola da grande área, voltou na ponta para o Wellington, apenas cerca a bola que vai para fora, é lateral, ataque do São Paulo, lado esquerdo, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Terminando Goiás e São Paulo, debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, já com todo o Grupo Bandeirantes. Na ponta, Dieguinho para tomar com o Goiás. Tomou, ele abriu o bração aí. Pareceu ter cometido a falta em cima de Rodrigo Nestor. Perdeu Regis no meio. Bobadilha toma, caminha com São Paulo. Dá Rato para trás esse passe. Começa voltando para Rafinha. 37 minutos, 40 segundos no segundo tempo. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. De longe, a bola para o Rafael, goleiro do São Paulo. Domina com o pé para jogar sozinho dentro da grande área. Difusora Itapetininga, futebol na maior rede de rádios do Brasil com o time da Bandeirantes. Rato na ponta, Rafinha pro ataque, esse passe para Nestor de volta, trava a defesa. Rafinha apenas protege a bater, mas a bola foi para fora, linha lateral, remesso para o São Paulo cobrar. 38, Mauro Betting, 38, segundo tempo. Se o Zé Novelli quiser dar descontos, agradecemos, né? É bom. Já tem o debate dos candidatos à prefeitura aqui na Rádio Bandeirantes, em todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação. E vai ser muito melhor que o jogo. 38 minutos e meio. Domina meu campo do São Paulo. Nestor domina e volta na grande área. Tocada essa bola para o goleiro Rafael. O Edu, centroavante, vai chegar para marcar. Rafael toca a bola para a esquerda ainda. Alan Franco vai chegar. Vai tentar tocar na frente. Vai caminhando. O Edu tá marcando. O Edu tá com o bagageiro cheio. Demora um pouquinho para chegar. Tá mais pesado. Bola para o meio. Michel Araújo perde a bola e vai jogar mais atrás. Já quero ouvir o Bruno Pozóvio confirmando os times que passaram até agora. Já ele comenta. Ele conta pra gente, aliás. Galhardo domina, quem comenta é o Mauro Beto e esses classificados. São Paulo na sobra com o Nestor da Caleri, toca na meia direita para Michel Araújo, perde a passada e perde a bola. Thiago Galhardo ganha desse lado. 39 segundo tempo. Aqui atrás São Paulo domina essa bola sozinho, volta Luiz Gustavo. Bruno Pozóvio, quem já passou então? São Paulo a gente pode colocar também como já integrante das quartas de final, Pozóvio. Exatamente, além do São Paulo, Vasco, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo, Juventude e Corinthians, Canhão. Bom, semana que vem o sorteio, a gente imagina, não é, Mauro Betting? Não dá para fazer previsão de sorteio, é claro, né? Não tem como imaginar. Mas passaram realmente o Juventude, por exemplo, se impôs do Fluminense em casa e fora. Pô, isso deu um empate no Maracanã só no finalzinho, meteu 2-0 no Fluminense. Fluminense em recuperação de 4 vitórias seguidas do Brasileiro, a não ser a derrota do Jacone e o empate no Maracanã. Baita classificação do Juventude, a melhor surpresa dos que passaram. Dos Atléticos também, né? Não, dentro, normal, né? O Galo que sofreu, inclusive, com 9 minutos, tinha tomado 2 gols contra o CRB Alagoas, depois fez a lógica, sobretudo na volta na Arena MRV. Corinthians e Grêmio. Normal, eles só empatam nos últimos anos, é impressionante, tipo uma vitória para cada lado e só empate, aí depois, como quase sempre acontece, o visitante faz a diferença nos pênaltis e nem era tão visitante assim o Corinthians do Couto Pereira. Palmeiras e Flamengo. Normal, quem passasse e quem passa chega como o maior favorito. Acertou 2 grandes jogos. Daronco acertou expulsando o Abel? Sim, foram 2 mãos na bola no jogo, apenas uma marcada. 40 minutos e meio. É que o jogo estava um pouco tenso, ele estava com coceira. Domina na grande área a bola. Ajeitou, Rato, bateu, Tadeu, defesão sensacional. Dieguinho pega a sobra e gira. Belíssima jogada, Michel Araújo ganhou na proteção com o Rato, um canhão. Aí pegou o Tadeu. Opa, aos 40 minutos, um lance de emoção no segundo tempo, Soler. Canhão no primeiro tempo, 45 mais 5 de acréscimo, 50 minutos, mais 40 agora, depois de 90 minutos de bola rolando. Finalmente você narrou uma finalização na direção da meta e uma defesa de um goleiro. Que jogo horroroso, e só aos 40 do segundo tempo o Wellington Rato decidiu chutar uma bola no gol, ele que é ex-jogador da equipe do Atlético Goianiense. Goiânia, a bola rola, o relógio não para. 41 minutos é o segundo tempo. Placar da Copa do Brasil com o São Paulo indo para as quartas de final do torneio. Goiás e São Paulo 0-0, Pozóvio. Canhão, mais cedo no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo venceu o Ceará por 2-0 no estádio Presidente Vargas. Canhão, todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo nas eleições marcadas para outubro já estão aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde daqui a pouquinho, às 10h15 da noite, começa o primeiro debate entre candidatos desta eleição municipal. Bandeirantes.
Amarelo. Seguiu bola pra meia, tentou, Dieguinho, perdeu. O Wellington pro São Paulo, pegou o rebote no que domina, vai à frente, arrancou, Messias ficou pra trás, levanta a cabeça e levanta demais. A bola manda longe no gol, cruzamento do Wellington Soler. Pegou mal demais na bola, lateral da equipe do São Paulo, que no final do ano vai para o Southampton da Inglaterra e pintou cartão amarelo para o goleiro Rafael. Fez cera, tomou cartão amarelo e agora muda o tricolor. Sai com a 9, Jonathan Caleri, vem com a 17, André Silva no tricolor. Só um detalhe, que o Rafael chegando a 99 jogos, 45 desses 99 ele não tomou gol. Entrando o André Silva, saindo o Caleri. Bom, é para descansar também. Só que teria sacado antes. Teria sacado antes. O André que tem entrado bem na equipe do São Paulo. 42,5 do segundo tempo. Goiás tenta pelo menos um golzinho de honra. Sobe de cabeça na frente com o São Paulo. Já toca essa bola para a esquerda. Para o Wellington. Regis na primeira pressão. Para tomar a gira. O Wellington botou para fora de novo. Lateral ataque do Goiás. Quando o Brasil joga, ganha na garra, entre no jogo. Passa um palpite de ouro. Vem estrelabet.com. Luiz Gustavo ganhou com o São Paulo, já envia para Rodrigo Nestor, dispara na esquerda o André Silva, na direita o Wellington Rato levantou o braço, André Silva inverteu para Rato, passe errado na marcação, Sander chega atrás, domina na costa e joga essa bola, vem à frente o Goiás. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Goiás aperta, vem Pedrinho na marcação, recuou para Galhardo, ajeitou, bateu, foi travado na hora do chute. Espirrada, volta para Alan Franco, que toca a bola para a direita, vira o passe com o Rato bem aberto. 43 minutos e meio do segundo tempo. Futebol na Bandeirantes, com comercial em Presidente Prudente também. Na ponta esse passe, Alan Franco na bola, pediu a falta, a arbitragem vai agora marcar. Tem um toquinho do Alan Franco, tomou um toque por baixo, eles estão reclamando que queria até cartão, mas nada de cartão, Soler, só falta mesmo, né? Exatamente, só falta mesmo, e daqui a pouco teremos o momento de tensão, Canhão. Daqui a pouco sobe a placa dos acréscimos pra gente saber o quanto vai demorar para terminar esse jogo, que ninguém está interessado em mais nada. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 44, São Paulo vem trocando passes, Alan Franco, o zagueiro domina, Galhardo em cima, Edu também, enfia Alan Franco, a bola para a ponta esquerda, para Bichora, usa o correr, Messias vai chegar, o zagueiro carregou da bola, Messias botou o pezão, tocou para fora, arremesso lateral, é no ataque do São Paulo agora. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 44:30, vem aí a plaquinha com os acréscimos, na mão do quarto árbitro, Paulo Alves dos Prazeres, acho que vai dar uns 4 ou 5, né? Tem a cera, tem atendimento do Caleri, tem cartão amarelo, substituições, uns 4 ou 5, tá de bom tamanho. Mas se quiser dar menos ou não dar nenhum acréscimo, a gente vai gostar. André Silva, São Paulo na esquerda, marcado por 2, apertado, vem Dieguinho, chuta a bola, chuta o pé do André, ele caiu, o Dieguinho dominou, André Silva fez um rapa por baixo. O André falou assim, já que você não vai deixar eu sair, também não vou deixar você sair, né, Soler? Foi lá e pumba, deu uma tesoura nele. Exatamente, toma agora o cartão amarelo, o atacante do São Paulo, e pro desespero subiu a placa. 7 minutos de acréscimo. 7 minutos? Foi o Wellington que tomou o cartão, Soder? Foi isso, né? É, o André Silva estava na jogada, mas quem tomou foi o Wellington. Ele pegou a bola e jogou mais longe ali, inclusive, com o Zanovelli praticamente em cima dele. 45,5, vamos a 52. Cultura, Rio Claro, Rede Bandeirantes de Rádio. Em instantes, o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, com todo o grupo Bandeirantes. Luiz Gustavo toma, vem no meio, André Silva.